Fala, Potência, boa noite, tudo certo aí? Começando mais um Trocando Ideia, nessa noite de sexta, né? Aquele podcast que você já sabe, vem para entreter, informar, divertir, tudo de uma forma leve, tranquila. Aqui a gente não tem mimimi, né? Dá voz a todo mundo que chegar aí, fizer um comentário, né? Em outros podcasts vocês não têm voz, mas aqui vocês têm, tá? Primeiro eu vou fazer aquele pedido de sempre, de praxe. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, tá? O Instagram é o trocando underline ideia e o TikTok trocando ideia podcast, tá? Betão, dê seu boa noite, chegue Boa junto aí. noite, pessoal. Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez no nosso Trocando Ideia. E vamos, Felipe, logo de início agradecer aos nossos patrocinadores. São eles: FR Viagens e Turismo, onde você monta a viagem dos seus sonhos e do seu jeito. Acesse o site frviagens.com.br e o Instagram FR Viagem e Turismo. Siga as redes sociais. Também agradecemos ao nosso patrocinador Estima 2. Conheça o PROAR, Programa de Harmonização Relacional, e viva uma experiência de uma relação saudável e poderosa. Siga lá no Estima 2 no Instagram. E aí, Felipe, Hoje a gente traz para vocês aqui um cara casca grossa, né? Logo de início já vou passando. Campeão do Circuito Baiano de Jiu-Jitsu, que ocorreu agora domingo e de várias etapas também, tá? Ele é educador físico, faixa preta de jiu-jitsu, professor de natação, bebê e infantil e professor de jiu-jitsu infantil e adulto também, tá? É o Lucas Oliveira. Um boa noite para o Lucas, né? Antes de tudo, agradecer a ele pela presença e já deixar aquela pergunta de praxe para ele, né, Beto? O Lucas é professor de natação e jiu-jitsu. Então, Lucas, se eu quiser hoje iniciar um esporte, eu começo por onde? Natação e jiu-jitsu. Segure a bomba aí. Que pergunta difícil. Vamos lá. É difícil responder essa pergunta, né? São duas paixões, né? Dois amores, tanto o jiu-jitsu como a natação. Eu pratico muito mais o jiu-jitsu, né, do que a natação. Sou competidor de jiu-jitsu, não sou competidor de natação, mas os dois têm seus valores e seus benefícios, né? A natação no seu campo, o jiu-jitsu no seu. Eu te aconselharia você fazer os dois, natação e jiu-jitsu. Em cima do muro. Eu acho que um completa o outro. Tá esperto, tá esperto. Apesar que, né, eu acho que minha vida como professor de natação eu tenho uns dias contados, né? Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. A gente vai falar Não sobre porque eu isso. não quero, não porque eu quero, né? Mas é uma coisa que, devido aos projetos, tudo indica que vai acontecer isso. Mas eu não vou me afastar da natação total, né? É só, acho que para iniciar um novo projeto dentro da natação, mas não como professor. Mas guarde isso, guarde. Fique tranquilo, fique tranquilo. Vamos guardar. professor, mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso Trocando Eu Ideia. agradeço. E diante desse currículo vasto que Felipe já falou aqui uma parte dele, nos diga aqui como é que teve o seu primeiro contato nas artes marciais, especificamente no jiu-jitsu. Como é que surgiu aí o jiu-jitsu na sua vida? O jiu-jitsu mudou minha vida. Como essa história começou há 23 anos atrás. Eu tinha 3 amigos, tenho ainda esses 3 amigos, né, que era o Gustavo, o Clay, o Flávio. E um deles já praticava jiu-jitsu, já era faixa azul, né, e eles me apresentaram o jiu-jitsu, né, de uma forma bem descontraída, no quintal de casa, brincando. E o que mais me encantou foi que eu já era forte, já tinha um porte físico, que eu já jogava futebol, era atleta de futebol, de voleibol, de natação. E eles eram menores, né? Eu era muito mais forte que eles. Sim. Inclusive, o que era faixa azul, eu tinha 25 quilos a mais que ele. E quando eu fui treinar, eu falei, não, vou pegar esse cara aí e vou quebrar no meio, né? Mas quando chegou lá, esse meu amigo Flávio, ele me finalizou mais de 10 vezes sem usar força, né? Então aquilo ali que me encantou, né? Eu falei, caramba, eu fiquei encantado. Eu falei, eu quero aprender isso. E aí foi quando a gente começou, no mesmo tempo, né? Os professores deles abriram a primeira academia na Estela Maris, a Massacre. Sim. Ele me levou, foi onde eu fiquei um tempo, a academia fechou, mas daí foi dando continuidade em outras academias aí na região, né? E eu comecei praticando, e aí começou a despertar o meu interesse para ser professor. Sim. E foi através do jiu-jitsu. Tudo que eu sou hoje na educação física, na natação, foi por causa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu que me levou
para educação física, foi o jiu-jitsu que me levou para natação. E aí Eu eu já comecei sou a dar mais aula de de 2 jiu-jitsu. décadas já com jiu-jitsu. 23 anos. 23 E anos, 13 anos né? de faixa preta. Então, na verdade, pelo que eu entendi, o educador físico, quer dizer, o praticante de jiu-jitsu veio antes do educador físico. Sim, Foi que te inspirou, enfim, até inclusive na natação também? sim, justamente. Perfeito isso, A legal. história foi assim, quando eu comecei a dar aula, eu senti a necessidade de melhorar o meu trabalho. Tá. E eu, naquela época, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje com a internet, né? As coisas demoravam de chegar até a gente. E eu vi a necessidade de eu melhorar e eu comecei a ver muitas falhas nos professores que existiam naquela época, né? E muitas vezes por falta de conhecimento ou de fontes, né? Sim. E aí, naquele período, só tinha educação física, né? Meu professor, na época, já fazia educação física, então isso me motivou também. O próprio Flávio, que Peixe, ele também fazia educação física também já, então isso tudo me motivou, né? E aí, quando eu entrei na educação física, abriu um horizonte, né? Tipo assim, eu comecei a enxergar o jiu-jitsu de outra forma, né? E aí eu comecei a trazer a educação física para o jiu-jitsu. Foi quando eu conheci a natação, entendeu? Não. Foi um estágio supervisionado, um estágio na musculação, na hidrocia na época, no primeiro semestre, foi no segundo semestre de educação física. E aí numa sala de musculação, eu vi a piscina embaixo, eu vi uma aula de natação infantil, eu me encantei com aquilo. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero pra mim. E aí eu comecei a buscar, né, estágios, aí fui crescendo na natação e sempre trabalhando com várias modalidades. O bacana da educação física, que ela proporciona a você diversidades, né? Eu trabalhei com futebol, trabalhei com educação física escolar, trabalhei com funcional, com hidroginástica, com musculação, natação e jiu-jitsu, né? Mas chega um momento que você tem que escolher, você tem que ter um foco, Sim, né? sim. Porque você sim. não consegue desenvolver tudo da melhor forma. E aí eu escolhi a natação e o jiu-jitsu. E aí comecei a caminhar lado a lado com os dois. E a natação eu cresci muito com a natação infantil, né? E a mesma realidade que eu encontrei no jiu-jitsu em relação a profissionais que não estavam bem preparados, na natação já foi diferente, né? Já existia uma realidade onde tinha professores que eram bons, né? Porque a educação física até preparava, né? Mas existia algumas falhas em relação a planejamento de aula, tinha professores que tinham uma didática muito boa, mas não sabiam o que estava fazendo muitas vezes, entendeu? Isso na natação. Isso na natação. E no jiu-jitsu também, só que no Ah. jiu-jitsu só adulto. E na Ah. natação infantil. Entendi. Eu via profissionais, o profissional mesmo, meu professor de natação era um excelente profissional. Mas através das falhas que eu enxergava no trabalho dele, eu comecei a construir o meu. Então, na verdade, você começou a praticar natação, quer dizer, era um estágio, pelo que você falou isso aí, né? Era dentro da faculdade. Eu tive a disciplina na faculdade, né? Já me despertou. Aí eu escolhi o meu tema da monografia na época, não era nem artigo, era monografia. Eu escolhi Sim. natação. Entendi. E aí eu tive que fazer pesquisa de campo. Sim. E aí você foi observando esses profissionais. Aí eu fui para um estágio supervisionado em uma escola infantil que desenvolvia natação através da educação física, ou a natação através da educação física, né? Em épocas de chuva, as crianças faziam educação física. Sim. E na época de verão, natação. Então, era uma natação mais no contexto da natação da escola, não natação na escola. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu tive que fazer a pesquisa de campo nessa escola. E aí, por coincidência, eu comecei a me destacar, né? Aí eu fiz a monografia e através dessa monografia eu consegui entrar nessa escola e comecei a trabalhar. E aí eu desenvolvi minha monografia durante 4 anos nessa escola, que era uma metodologia de ensino de natação. Então você virou professor primeiro, só pra gente contextualizar no tempo, professor primeiro de natação ou de jiu-jitsu? O jiu-jitsu, na faixa roxa eu comecei a dar aula, né? Mas eu não era um professor. Naquela época, existiam poucos faixas pretas na Bahia. Então, você via várias academias com faixa roxa, faixa marrom puxando treino. E aí, eu dando aula só para adulto, né? Aí, quando eu comecei a fazer educação física, eu comecei a formar em licenciatura. Perfeito. E esse despertar na natação que você teve, Sim. você também teve algum despertar no jiu-jitsu ou de fato, desde lá do início, como você citou aí, como você narrou, você já tem essa gana pelo jiu-jitsu? Ó, o jiu-jitsu... Por dar aula, né, que você fala. Pô, né? dar aula, Dar pra aula. ser professor, no O caso. jiu-jitsu, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu me identifiquei, né? Tipo assim, eu vi que eu tinha uma didática boa, né? Eu precisava ser Sim. lapidado, Sim. precisava de conhecimento. E quando eu cresci na natação, eu peguei o que eu aprendi na natação e trouxe pro jiu-jitsu, Massa, entendeu? interessante. Meu projeto de jiu-jitsu infantil, ele tem muita coisa da natação e da educação física, né? Então eu fiz uma junção, Sim, entendeu? Ou seja,
chegou um momento que eu trabalhava com natação para adulto jiu-jitsu para adulto e natação infantil. Aí eu me tornei meio que uma referência não, né? Mas me tornei um bom profissional, Sim. né, na natação infantil. E aí eu comecei a crescer muito na natação, e aí meio que o jiu-jitsu começou, tipo assim, chegou uma hora que eu fiquei estagnado. Eu precisava dar uma atenção maior para o jiu-jitsu. Sim. Aí eu comecei a dar uma atenção maior para o jiu-jitsu, que a gente vai chegar nessa história. Sim. E aí o jiu-jitsu começou a crescer, que foi o projeto infantil, né? Focando até mais um pouco no jiu-jitsu, pra gente não Mudar, muito depois a gente vai pra coisa. natação. Lógico. Focando até mais no jiu-jitsu, assim. Aí eu vou, como curioso, eu não pratico arte marcial, mas acho fantástico. Acompanho eventos pela televisão sempre que posso, os mais populares, aí como o UFC, outros e até outros menos populares, mas assim, por acompanhar um pouco o seu trabalho, por ter estudado até para vir para cá, eu vejo que você procura permear valores, princípios que, infelizmente, a gente não vê muito mais por aí, assim, propagados de tal forma. E aí eu me pergunto, esses valores, você vê essa propagação atualmente ou é uma percepção minha de que isso não está sendo ainda valorizado? Enfim, dentro da academia, você costuma permear isso? Por quê? Você acredita realmente nisso? Me explique como é que essa metodologia, enfim, é aplicada por você e funciona, né? Vamos lá. Tudo começou em 2016, 2017. Meu sogro, ele sempre falava para mim, você deveria desenvolver um projeto com jiu-jitsu infantil, né? Você já trabalha muito bem com natação, você deveria fazer isso e ter essa ideia. E muitos pais me cobravam isso. Por que você não trabalha com natação, com jiu-jitsu infantil? Também. Só que quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o jiu-jitsu infantil, eu vi várias deficiências, né? Pelo fato de ter muitos profissionais que são formados em jiu-jitsu, mas não estão preparados para trabalhar com criança, né? A Sim. linguagem é diferente, tudo é diferente. E aí, quando eu resolvi fazer esse projeto, eu falei assim, ó, eu vou ter que ser diferenciado, fazer algo diferente, né? Como eu fiz na natação, né? Na criação da metodologia fluir. Então, tipo assim, eu acho que, pô, eu posso levar para o jiu-jitsu, né? E aí, uma das coisas dos diferenciais é justamente isso, né? Essa questão comportamental, né? De todas as crianças, a questão emocional, que muitas vezes os pais não enxergam, né? Só enxerga o jiu-jitsu em si, né? Então, o meu trabalho é muito mais do que jiu-jitsu. Então, acho que esse é o maior diferencial, né? Eu levo a ludicidade, eu levo a psicomotricidade, né? De uma forma geral, né? Tipo assim, sensorial, motor, afetivo, né? Então, é uma conexão, né? Então, isso tudo foi da educação física, foi da natação. Aí eu levei para o jiu-jitsu. E não adianta você, né, não ter todo esse conteúdo e não transparecer, como você falou, né? Você colocar situações, né, no seu conteúdo de aula, onde você consiga desenvolver isso com as crianças, né, através de estímulos, né? Por exemplo, nós temos hoje 3 mascotes, que talvez para muita gente, para alguns adultos, não sejam nada, né? Mas para as crianças tem uma riqueza muito grande. Cada mascote representa uma coisa. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Porque na natação já existia isso, né? Existem os nomes técnicos que você define cada turma, mas você coloca um nome lúdico para se comunicar com a criança. Porque a criança não vai dar importância ao nome técnico, ela vai dar importância ao nome lúdico, ao pato que tá ali, o tubarão, entendeu? Sim. Então você trouxe da natação essa Isso, ideia. porque a natação pra já cá. existia isso, né? Ok. Então, aí eu trouxe pro jiu-jitsu. Aí eu criei 3 mascotes. E os mascotes foi em cima das fases de maturação das crianças. Primeira infância, segunda infância, terceira infância. Entendeu? Aí, dentro disso, as faixas etárias, né? Aí o lobo, né? O tigre e o leão. Ah, perfeito. Já começou aí. O lobo, ele representa o coletivo. É a fase que a criança tem de 4 a 6, 7 anos, que a gente trabalha bastante a socialização, né? Trabalhar em grupo, né? Pensar juntos, né? Aquela coisa. E você dá uma introdução do jiu-jitsu. E a gente trabalha muito a ludicidade, né? Depois a gente vai para o tigre, né? Que você passa um período com a criança e você passa a conhecer a criança. Então você já fez uma leitura, você já sabe como é aquela criança, né? Sabe a característica dela. Sim. E no tigre você trabalha muito a questão da individualidade, né? De respeitar isso. Por quê? Por exemplo, eu sei um aluno tigre, eu sei quem vai ter o perfil de jogar por cima ou jogar por baixo. E aí dentro disso você trabalha as facilidades, né? As dificuldades que a criança tem. Então tem uma correlação. O animal não é jogado aí. Não, Tem uma não. Foi bem O tigre, pensado aí. justamente. E aí depois o leão, né? O leão é espírito de liderança. Né? Incentiva as crianças a cuidar, né? Porque o leão ele cuida, né? Sim, sim. E a liderar. Né? Então tem valores através daquilo ali. Né? E além disso, um objetivo, né? Porque um exemplo,
Uma criança, ela coloca um objetivo de passar pô, eu sou lobo hoje, eu quero ser tigre. Ela vai ter um foco, vai passar por um processo para chegar até ali. Então, se você incentivar isso na criança, com certeza ela vai levar isso para a vida dela pessoal, quando ela estiver maior, né? Mesma coisa são as faixas, né? A mesma coisa, a criança almeja faixa. Faixa hoje não representa nível de jiu-jitsu. Faixa representa, tipo assim, um marcador, né, de tempo, né, de, tipo assim, um objetivo que você coloca e você vai buscar ele, né, e assim vai. Ah, interessante isso. Rapidinho só. Quer dizer, então a faixa hoje, ela, sei lá, porque antigamente, sei lá, no karatê, vamos supor, né? Tô comparando com outra arte marcial, mas a faixa você tinha que fazer o kata, graduar e tal e passar. Então no jiu-jitsu é um pouco diferente. É, porque, um exemplo, hoje, se você for comparar, tem praticantes que são faixas coloridas e conseguem ter uma performance tão boa como faixa preta, né? Então, vai muito da particularidade da pessoa, né? Como ele vive o Da jiu-jitsu. individualidade, É, né? porque, tipo assim, um exemplo, tem um competidor que é um parâmetro, né? Tem um jiu-jitsu estilo de vida que é outro parâmetro, né? Ah, Tem um tá. jiu-jitsu professor que é outro parâmetro. Então, para criança, a faixa, lógico que tem é um grande incentivo, né? É um grande, estimula bastante. Mas não representa nível técnico, de uma certa forma. Entendi. Sim. Entendeu? Até porque você tem que respeitar a particularidade de cada criança. Se você for levar muito a risco essa questão de técnica, você vai acabar frustrando muitas crianças, né? Então, nessas horas você tem que pensar um jiu-jitsu para todos, né? Onde até aquela criança que tem dificuldade, ele vai conseguir fazer como aquele que tem facilidade, entendeu? Sim. Entendi. Não adianta você fazer um trabalho, um conteúdo, visando só aquelas crianças que têm uma facilidade de se destacar naquele ambiente, entendeu? Você tem que criar uma forma onde você consiga pegar todo o Todo. público, Quer dizer, entendeu? talvez uma criança mais introvertida, ela vai aprender a ser mais extrovertida. E aquele que Justamente. é muito extrovertido vai aprender, né, a sociabilizar com o outro, que é Sim, menos sim, sim. introvertido, extrovertido. Eu costumo fazer uma leitura em dois parâmetros, né? Eu estava falando, aquela criança que é destemida, né? Onde ela vai, o que você propor para ela, ela vai fazer, né? E aí vem a questão do risco dos acidentes, né? Normalmente as crianças assim são crianças que podem se acidentar com muita facilidade, né? E tem muita autoconfiança. Então eu tenho que, através do jiu-jitsu, controlar isso nele, dar limites para ele. Isso. E tem aquele que é reservado, que é inseguro, e aí através do jiu-jitsu eu tenho que melhorar a autoconfiança dele, entendeu? Massa. E é de uma Perfeito. forma bem natural, né? Tipo assim, sempre respeitando a individualidade de cada um. Perfeito. Professor, esses valores, princípios que o senhor já comentou aqui, certamente você traz, né? Sim. Desde lá de cedo, como você falou, que já há 23 anos que conheceu o jiu-jitsu e tal. Mas já houve um momento na sua vida que você precisou usar o jiu-jitsu fora dos tatames? Sim, Por uma circunstância ou outra? sim. Primeiro da forma positiva, que eu uso jiu-jitsu na minha vida sempre em tudo, né? Eu acho que se eu sou um bom profissional em natação é por causa do jiu-jitsu, né? Por que eu falo isso? Na questão de você pensar sempre à frente, né? O jiu-jitsu proporciona isso pra gente. É um xadrez humano. Eu costumo dizer que quando eu jogo xadrez, né, eu tô treinando jiu-jitsu só com minha mente. Quando eu tô treinando jiu-jitsu, eu tô jogando xadrez com o meu corpo, entendeu? Então já tem isso aí que eu levo a minha vida em todos os aspectos, né? E além disso, em relação ao negativo, que é a defesa pessoal, que você fez a pergunta, Aham. já aconteceu 2 vezes, quando eu era faixa roxa, e foi pra. Eu tive que me meter em uma briga de amigos, né? E eu tive que usar o jiu-jitsu, né? Sim, Não foi muito legal, né? Porque, tipo assim, acaba que você podendo machucar outra pessoa, né? E não era a minha intenção, sim. né? Porque o jiu-jitsu ele dá autocontrole pra gente. Pra você ter ideia, eu tenho 23 anos de jiu-jitsu, eu tenho jiu-jitsu 2 vezes pra me defender. Não foi pra machucar ninguém, Ok. entendeu? Entendi. Eu lembro que depois que eu entrei no jiu-jitsu, eu não tive conflitos e brigas com ninguém em relação a. Eu sempre consegui controlar o meu emocional, entendeu? Mas só foram 2 vezes e foi pra eu me meter em uma confusão de um amigo Não foi você pra que tirar ele de gerou, uma né? furada. Ah, Só que não é legal, né? Uma das coisas que eu acho que todo praticante de jiu-jitsu tem que ter é a consciência que você é uma arma branca, né? Chega a ser uma covardia você pegar uma pessoa que não sabe nada e usar o jiu-jitsu. É covardia, né? A gente que treina jiu-jitsu mesmo, quem sabe, quem é da arte, a gente gosta de treinar com quem sabe treinar. sim. A gente quer bater e quer apanhar, mas de uma forma saudável, entendeu? Com quem sabe é Respeitando, diferente, né? justamente, né? Então é diferente, né? Aquela coisa, eu costumo dizer que quando você chega a um determinado nível no jiu-jitsu, você tem a escolha, né? Tipo assim, você ficar no conforto o tempo todo ou buscar o desconforto, né? A gente tem essa escolha, né? E eu mesmo eu busco o desconforto o tempo todo para eu evoluir, Tá. né? Tipo, eu sempre busco
evoluir em cima do desconforto, pegar o desconforto e transformar em conforto. É mais ou menos isso. Você acha que por isso, então, Lucas, que há muito, sei lá, décadas atrás o jiu-jitsu era tão marginalizado assim? Sim. Infelizmente, a forma que ele foi apresentada para o mundo foi de uma forma um pouco, né, agressiva, totalmente diferente do que é hoje. Né? Foi na época da família Gracie, né, que eles queriam, eles provavam que o jiu-jitsu era mais eficiente do que todas as outras artes marciais. E aí saíram invadindo as academias, desafiando os mestres, e realmente era. Né? Sim. Por que era? Porque ninguém conhecia o jiu-jitsu. Então Entendeu? foi um marketing, na verdade, vamos dizer, um O marketing. UFC, por exemplo. Pronto. O UFC no início, você via os Gracie pegando os caras fortes, grandes e finalizando. Né? Mas ali era o quê? Era uma pessoa que não tinha preparação na luta. Era um porradeiro contra um cara preparado. Né? E o preparado, ele mostrava que a técnica superava a força. Né? E conseguia chegar na finalização. A partir do momento que teve um crescimento e esses fortes começaram a treinar jiu-jitsu também, as coisas começaram a mudar. Né? Que aí começou a surgir o quê? Regras, peso, categorias, né? Porque passava a ficar desproporcional. E aí, infelizmente, apareceu dessa forma. Eu lembro que há 10 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu me formei, eu fiz um projeto para apresentar em escolas, para tentar inserir o jiu-jitsu nas escolas, e eu não tive uma boa aceitação por causa dessa situação. O judô era muito mais aceito. O conceito era marginalizado. A capoeira. Hoje está diferente. Né? Então, tipo assim, é um cenário diferente. Esse cenário se apagou um pouco e foi construindo outros cenários, que aí vieram outras referências que levam o jiu-jitsu de uma forma profissional, séria, e mostra que o jiu-jitsu é totalmente o contrário. Você acha que hoje, além de professor, logicamente você é empresário, Sim, sim. né, da arte marcial, posso considerar assim. Então você acha que, de repente, essa popularização ajudou a até mudar essa imagem? O jiu-jitsu hoje é a arte marcial base dos principais eventos, né? O cara hoje não pode entrar num evento sem saber o mínimo de jiu-jitsu. Às vezes o cara não é nem faixa preta, é um faixa marrom, faixa, enfim, alguma coisa. Então, essa popularização ajudou hoje a desmitificar, né, essa coisa do do cara que é bad boy antigamente, o cara que tava sempre com a orelha estourada e por aí vai. Enfim, era temido até, né, pelos seus pares. Você acha que isso... Sim, eu acho que à medida que foram o UFC, por exemplo, né, foram surgindo vários atletas novos, né, que não tinha nada a ver com a família Gracie, né, que já tinham outros valores, outros princípios, né, eram lutadores, mas tinham posturas, né, fora do tatame a conduta influencia bastante. Então eu acho que esse crescimento desses professores, dessas referências, onde através na sua vida pessoal ele mostrou outra realidade para as pessoas, eu acho que ajudou. A questão do jiu-jitsu também, hoje, de todas as artes marciais, já tem pesquisas que falam sobre isso, é a que mais cresce, né, em relação a praticantes. Entendi. Então, isso aí ajudou bastante. popularizou mais? E aí começou também o quê? O jiu-jitsu infantil começou a crescer, que é a base. Né? E aí começaram o quê? Ver a transformação que causava na vida dessas crianças, né? Que proporcionava para essas crianças. Então, tudo isso ajudou hoje as pessoas terem outra imagem do jiu-jitsu, né? Até focando um pouquinho mais, voltando um pouco no jiu-jitsu infantil, essa questão da, como você falou, a obtenção da faixa, você tem uns animais que representam, enfim, as conquistas e tal. Mas existe uma preocupação do professor com o extra-tatame? O aluno, ele se comporta bem em casa, ele se comporta bem na escola, existe alguma recompensa, algo que simbolize isso? Como é que você trabalha essa Boa questão? pergunta. Eu trabalhava antes de uma forma bem espontânea na aula, né? Eu conduzindo a aula, na parte da didática, enfim. Depois, a gente pesquisando, porque a metodologia, quando surgiu, ela surgiu só com os 3 mascotes. Mas ela foi crescendo, né? Toda hora está surgindo uma coisa nova. É como uma pesquisa, né? Que você coloca em campo, mas você tem que estar pesquisando e atualizando e acompanhando a evolução. Se você parar, a metodologia para também, né? Sim. E aí começou com os 3 mascotes, depois viemos com o xadrez, né? Adaptado na aula de jiu-jitsu, onde o objetivo maior não é ensinar a criança a jogar xadrez, mas sim em estimular uma concentração de uma criança que tem baixa concentração, que é hiperativa, entendeu? E a Você coordenação trouxe o motora fina. xadrez pro O jiu-jitsu. Eu ensino as crianças a jogar, mas de uma forma lúdica. Né? Por exemplo, eu dou uma progressão. De 4 a 6 anos, a criança não tem maturação cognitiva para desenvolver a jogada e as regras. Aí eu criei o quê? Eu criei dinâmicas onde ele aprende o nome das peças e armar o tabuleiro.
Só você pegar uma criança e conseguir colocar ela ali durante 10 minutos, 15 minutos, concentrada, exercitando uma coordenação motora fina de manuseio, já é uma riqueza para aquela criança. Então, tipo assim, o jogar xadrez é consequência. Ok. E aí, naturalmente, quando eles chegam com 7, 8, eles aprendem a jogar. Eu fiz o que minha professora fez comigo, não era na segunda série. Entendeu? Eu aprendi a jogar xadrez brincando, até hoje brinco com xadrez, e eu acho uma forma bem divertida, por quê? Porque você estimula a criatividade da criança. Sim. Você ensina as peças, as jogadas, e ele cria. Mas no caso aí você trouxe o xadrez. Teve um dia que você acordou, opa, o xadrez no jiu-jitsu, ou foi algo mais elaborado? Foi Como é assim, que foi pensado isso? eu jogo xadrez desde pequeno, né, de criança, eu sempre gostei. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu comecei a associar o jiu-jitsu com o xadrez. Chama de xadrez humano. Justamente. Toda vez que eu treinava, eu jogava xadrez, eu melhorava no jiu-jitsu. E toda vez que eu treinava jiu-jitsu, eu melhorava no xadrez. E aí? E aí eu vi o quanto aquilo ali me ajudou na minha vida, né? Tipo assim, em todos os aspectos, em relação, como eu te falei, concentração, né? Estratégia, raciocínio lógico, pensar à frente. Né? Então eu levei isso pra minha vida pessoal e profissional. Então, pô, eu falei, poxa, se eu for fazer um projeto, tem que fazer uma coisa diferenciada. Aí, além dos mascotes, eu pensei no xadrez. Aí eu comecei, como eu trabalho com método progressista na natação, no jiu-jitsu, né? Eu fiz também no xadrez, mas de uma forma lúdica, entendeu? Sim. E aí foi crescendo. Aí veio uma pergunta que você me falou, né? Foi aí que quando já existe isso, não foi criação nossa, que são os graus coloridos, Ah, legal. né? Que são os graus que representam comportamento, né? E tá relacionado ao emocional da criança. Isso já existe em algumas metodologias, alguns trabalhos que eu pesquisei. Aí o que eu fiz? Eu mudei as cores e coloquei palavras, né, diferentes, mas praticamente com o mesmo significado. É simbologia diferente. Justamente. Aí um exemplo, o azul representa a disciplina, o amarelo a participação, o vermelho cooperação, o verde autoconfiança ligado à coragem e o cinza frequência. Isso ajuda o profissional a ter mais controle da aula, né? Você acaba estimulando a criança a ter um bom comportamento de uma forma bem lúdica, né? Você não precisa ser duro demais, você não precisa fazer intervenções duras, entendeu? Só tem algumas situações que às vezes acontece que você tem que tirar o grau colorido quando ele perde os direitos, que é difícil. Eu já fiz isso com minha filha, não foi nada fácil, né? Mas Professor e pai ao mesmo tempo aí. sim, eu tenho que separar bem essas É coisas. um capítulo à parte. Um capítulo à parte, é. E aí o que acontece? Isso ajuda bastante. Então os graus coloridos vêm crescendo, né? E ajudam nessa questão comportamental. Então agora não adianta você, é o que eu falo para minha equipe de professores, não adianta você ter os graus coloridos, colocar na faixa e você nas aulas, no conteúdo, você não proporcionar situações que estimulem a criança a ter aquele tipo de A comportamento. obter o grau, né? Justamente. Sim. Entendeu? Você é professor de jiu-jitsu, adultos e infantil. Sim. Aí você já falou do infantil aí, a questão dos mascotes, né? Lobo, tigre, leão. Adulto. Infantil. Sim. Né? E também a questão das cores. E para o adulto aí, essa diferença, tem mais diferenças aí também? Tem sim. Eu acho que é um diferencial que a gente tem hoje na nossa escola, né? A gente tem uma escola de formação completa. Nós temos o jiu-jitsu para a pessoa que quer o jiu-jitsu como estilo de vida, né? Eu tenho vários alunos que são pai de família, já tem sua profissão, faz o jiu-jitsu porque gosta, né? Para ter equilíbrio fora e sabem usar. Eu sempre prego essa filosofia. Tem o pessoal que quer ser competidor, que quer viver do jiu-jitsu, quer ser campeão mundial. Eu já tenho crianças que sonham, né? E crianças que eu já vejo um potencial para ser um campeão mundial, né? Temos também formação de professores, né? Aluno que tem perfil para professor, quer ser professor e tem errado com adulto durante muitos anos. Tipo assim, durante quase uns 15 anos. Cara. Dando murro em ponta de faca, pra você ter ideia. Eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar certo com adulto de 5 anos para cá. Quando eu pensei nessa questão da proposta da escola, que eu te falei, né? Sim, sim. De vender só o jiu-jitsu, né? Porque aí eu vou ser obrigado a ser um especialista naquilo, a fazer aquilo com muito amor, carinho e estudo. E eu percebia que muita gente começava a treinar jiu-jitsu e perdia o prazer pelo jiu-jitsu com o tempo. Às vezes a pessoa até queria treinar, mas perdia o prazer. E esses são vários fatores. Um é que as pessoas foram os erros que eu peguei dos professores. Em 2010, quando eu me formei, quando eu saí da faculdade, eu já saí com essa concepção de, se eu sou professor, eu tenho que planejar minha aula. Minha aula tem que ser planejada, eu tenho que ter um objetivo semanal, eu tenho que ter um objetivo mensal, né, até chegar a um lugar. Eu tenho que ter um processo de avaliação, né, para avaliar os meus alunos.
E aí eu lembro em 2010 eu fiz isso tudo, levei pro meu professor e ele não deu muita importância. Aí eu comecei a trabalhar só, comecei a desenvolver. Só que eu não estava sabendo vender isso. Sim. E onde era o meu erro? Eu juntava iniciante com avançado, entendeu? Uma aula, eu botava 1h30, 2 horas de aula. Isso aí com o tempo se tornava uma coisa maçante, né? Então, tudo isso são detalhes que a gente vai mudando. E outra, eu observei que muitas pessoas se machucavam com o jiu-jitsu quando começava a praticar. Inclusive, eu tenho lesões que é quando eu era faixa branca. Porque quando a gente era faixa branca, o professor pegava a gente, primeira aula ou segunda aula, botava pra gente sair na porrada um com o outro, sem técnica nenhuma. Então, os dois vão usar só força e vão se machucar. Entendeu? Não sabe a técnica ainda. Tem, vai usar força. Aí o ego vai falar mais que tudo. No e mundo aí vai de se hoje, machucar. porque como você falou, é um esporte, às vezes o cara tá para desestressar do trabalho. Também não Aí quero o cara machucar, se lesiona, falta trabalho, quer dizer, não dá para Não acompanhar. tem essa rápida. sentido Não tem isso. sentido. Né? Nenhum. Então, aí o que eu fiz? Pô, através de um método onde eu tenho uma turma de iniciante, avançado, né? Um treino de competição, eu consigo acolher mais aquele aluno que chega, dar uma atenção maior para ele, preparar o corpo dele para ele não se machucar, entendeu? Então, o adulto funciona de que forma? Nós temos a turma de iniciante, que você tem uma preparação, né? Eu te dou uma consciência corporal do jiu-jitsu, onde você vai aprender os golpes básicos do jiu-jitsu, as movimentações básicas. E aí depois, quando você se graduar, você vai para a turma avançada. E são outros tipos de estudos. E o treino de competição, que já é uma coisa diferente. Né? Então, tipo assim, são vários trabalhos direcionados, né? Conforme o público-alvo. Né? Então, isso faz com que as pessoas tenham mais, além de prazer em treinar, se sinta mais seguro. Entendeu? Sim. Mas isso é um trabalho seu, né? Como mestre, tipo, eu vou identificar que esse aqui é um aluno que é praticante, mas não quer se envolver com competição, já esse. Sim. De repente, até o cara que pensa assim, eu não quero competir, mas você sente que ele tem uma aptidão, você pode instigar. Estimular de uma forma natural. Né? Sim, sim. E é diferente, Lucas, essa metodologia, tipo assim, eu quero aprender o jiu-jitsu porque eu quero competir. Você vai direcionar o treinamento de uma forma diferente, a obtenção de grau é diferente, como é que funciona isso? Sim, totalmente diferente. Os treinos de competições, o que é que a gente faz hoje na nossa escola? A gente pega as situações que acontecem no campeonato, né? E a gente traz para dentro da academia. É um treino específico para competições. Então, um exemplo, eu tô perdendo a luta por 3 minutos, ou tô perdendo a luta. Eu tenho 3 minutos para virar a luta. Então a gente trabalha muito essa questão psicológica da situação da luta. Até porque normalmente o competidor, ele participa do treino avançado. O treino de competição é só um complemento. Tá. Então é um conjunto, né? E o treino de competição vai quem está preparado para ir. A iniciante não vai para treino de competição. Não tem como. Porque ou vai se machucar, ou vai atrapalhar o treino de pessoas que já estão preparadas, entendeu? Então existe uma diferença de conteúdo, né? A gente trabalha bastante treino específico, direcionado, como eu te falei, e eu consigo, dentro disso, enxergar a particularidade dos meus alunos, né? Eu sei quais as posições fortes dos meus alunos, quais são as deficiências dele, e a gente direciona isso, né? Então hoje você vai trabalhar só o seu treino que você faz bem. Porque quando a gente chega na competição, a gente não vai fazer o que a gente não domina. A gente vai fazer o que a gente sente à vontade, o que a gente confia, que vai fazer a gente ser campeão. Sim. Né? Então a gente tem que afiar o machado, a faca, a gente fala, a espada, o tempo todo. E sempre trabalhar a deficiência, porque em cima da deficiência que a gente evolui. Sim. Entendeu? Então, é bem direcionado. Né? É para quem é competidor mesmo. Então, existe uma diferença muito grande. Eu vejo aí, Lucas, ele inquieto, né? Tudo que ele na rua, inquieto em que sentido? De buscar De aprimorar, o melhor, né? de aprimorar. Tanto é que ele já falou, trouxe coisa da natação pro jiu-jitsu, trouxe o xadrez. Sim, sim, né? sim. Então, essa é um diferencial seu, certamente. Deixa eu só voltar, me perdoe. É porque essa parte do infantil, ela me Cativa todos ela me encanta, ela me encanta. É um cativa negócio todos nós. diferente. A gente vive hoje num mundo assim, a nossa criação ela é muito diferente da que a gente vê hoje. E aí você fala o tempo todo de meritocracia praticamente dentro do jiu-jitsu infantil, né? Eu repito, os animais, as faixas, as cores e tal. E aí eu te pergunto, hoje, como é lidar com crianças assim? Como é disciplinar, trazer a hierarquia para essas crianças? Porque às vezes
Eu sei que tem pais que são rígidos, mas tem pais que têm dificuldade, até pelo histórico anterior, de, pô, eu fui traumatizado por meu pai, que era um disciplinador ferrenho, era um cara que era hierárquico ao extremo, e às vezes não quer trazer isso pro filho e de repente solta, Transfere. transfere isso de assim, eu quero que meu filho viva, enfim, Da sem forma qualquer que ele tipo de quiser. pressão e tal. Mas como é pra você quando recebe uma criança dessa, que, pô, de repente você tem que apertar ali, apertar aqui e tal, o cara tá meio sem limites. E aí você tem que enquadrar isso, velho. Vamos lá. Acontece muito isso. Né? Transferências, né? Como você falou, às vezes boas, positivas, às vezes ruins, frustrações principalmente. E às vezes gera uma cobrança muito grande na criança, que às vezes o pai nem percebe que está fazendo aquilo, né? Como eu falo, eu acho que o melhor caminho é você orientar o pai naquele sentido, que é que o juízo vai ser uma consequência, né? Normalmente quando acontece isso é quando aquele pai que quer que o filho seja lutador, seja forte, que seja campeão, que seja o melhor, né? E é um grande erro, né? Então, o que é que eu faço? O jiu-jitsu de uma forma natural já ajuda. Porque naquele ambiente ali no tatame, os pais não acabam não fazendo nenhuma. Não se intromete, né? Não fica fazendo nenhuma É intervenção. isso até que eu ia perguntar. Tem pressão dos pais? Tem, às Porque às vezes vezes. no futebol, né, infantil, os pais ficam lá. Tem muita pressão. Tem Eu pressão peço aos também. pais que durante as aulas não façam isso, porque atrapalha. Às vezes a criança fica assustada dentro do tatame, olhando pro pai, com medo de tomar uma bronca, ou então com medo do que o pai vai achar do que ela está fazendo, entendeu? O certo era que os pais não eram para assistir, era para os pais assistirem as aulas e as crianças não ter a visibilidade dos pais. Sim, Seria entendi, ótimo, entendi. né? Porque a criança é que nem a escola. O pai não tá lá. A criança tá é lá. outra criança na escola. Perfeito. Né? Então seria perfeito, assim, tanto na natação como no jiu-jitsu, como qualquer outro esporte. Mas o pai, a situação, né, não tem como. Então eu consigo separar bem. Quando o pai está exagerando, eu chamo de uma forma de particular, ou então às vezes boto uma mensagem no grupo, né, alertando o pessoal a ter cuidado e tal, porque gera muita pressão e muita pressão psicológica e às vezes frustra a criança, Frustra, né? Então eu acho que eu consigo, através da leitura, né, que eu te falei antes, da questão do que é destemido ou que é o inseguro, e devido ao comportamento que o pai dele passa para ele, né, ou a situação que ele está vendo lá fora, às vezes a criança apresenta para a gente no jiu-jitsu. Às vezes a criança está mais agressiva, está impaciente, às vezes ela está, um exemplo, ele sofre situações lá fora que às vezes traz e transparece. Eu consigo identificar. E tem situações que eu não consigo, né? É bem mascarado. Então é bem complicado isso. Eu acho que a melhor forma de você fazer essa intervenção é, quando você enxergar isso, é conversar com o pai, né? Orientar ele que o jiu-jitsu é uma ferramenta que vai proporcionar para o filho dele outros valores, muito mais além da luta, né? Como Você fala traz a ludicidade também, que é importante. justamente tudo isso, né? E é isso, eu acho que é uma situação que vai acontecer sempre, né? Agora também tenho que ter muito cuidado, porque eu também não posso interferir na educação de um pai e de uma mãe lá fora, entendeu? A linha é tênue, né? É complicado, porque eu acho que a melhor forma de você, para mim, professor, educador, conduzir isso, é você, naquele ambiente ali, você determinar regras, né? Regras que servem para todos, Exato. né? Como você cumprimentar o tatame na hora de entrar, na hora de sair. Você cumprimentar o colega na hora de entrar, você agradecer o colega. Às vezes o colega te dá uma surra, você tem que agradecer a ele, né? Então, tipo, isso já ajuda bastante, né? Porque aí eu consigo controlar bem na situação. Agora fora, né, eu já tive crianças que deixaram de praticar, de perder o prazer pro jiu-jitsu por pressão de pai e mãe. Não foi De pra ele pressionar em si, muito, tipo né? assim, de querer uma performance que aquela criança não ia conseguir ter, até por questão de fase motora mesmo, entendeu? Aí surge até duas questões interessantes para mim. A primeira é a seguinte: você também, obviamente, como você prepara adultos para a competição, você também prepara crianças para a competição. Ótimo, boa pergunta. Então, como é que você lida com frustração, sucesso, pressão Boa. de pai, enfim? Eu vou dar um exemplo de minha filha, né? A primeira competição dela. A gente está com um projeto novo agora com Kids, né? Que as crianças estão começando a competir. Começamos no final do ano, damos início agora nesse ano. Nós já temos em torno de umas 6 ou 7, umas 8 ou 9 crianças que são competidores, que estão competindo em todos os campeonatos. E eu deixo de uma forma bem natural, né? Eu não obrigo nem incentivo, tipo assim, fico
tentando alienar a criança a ser Pressionar. competitivo. Não faço isso. Né? Eu deixo. Acho que as crianças que já existem lá, que competem, né? Tipo assim, acabam estimulando de uma forma natural. Né? Porque eles acabam assistindo o campeonato, eles acabam vendo os resultados, né? E eu não obrigo a lutar. Né? Luta por se a criança quiser e se o pai também autorizar, lógico. Né? É. Sendo que dentro disso, a competição ela tem um fator muito positivo que é a derrota e a vitória. E como a criança vai lidar com essa situação. Aí eu trago o exemplo de minha filha. A primeira competição, ela estava muito nervosa, é normal, adrenalina, que todo mundo sente, que eu senti também, todo mundo que vai competir sente. E é nosso maior desafio, né? A gente controlar essa adrenalina, nosso eu. E chegar lá e lutar bem. Esse acho que é o que qualquer pessoa que participa de qualquer competição vai levar de riqueza, né, em relação à competição. E ela estava muito nervosa e ela perdeu para ela mesma, normal. Ela chorou bastante, é normal. Aí tive que acalmar, demorou um pouco, mas consegui acalmar. E aí eu achei legal que logo depois ela falou, eu quero lutar o próximo campeonato. Aí eu cheguei e falei assim, ó, você luta se você quiser. Eu não tô te obrigando, Iniciativa própria. iniciativa ela própria. teve. Não, pai, eu quero. Ela foi, lutou, aí ganhou. Aí lutou o outro, agora ganhou. Né? E eu sempre converso com ela assim de coisa, que eu aprendi mais com minhas derrotas do que com minhas vitórias nas competições. Né? Então, tanto a vitória como a derrota sempre me traz um aprendizado, uma experiência de vida. E acho que essa é a maior lição. Né? Então, você já trazer essa filosofia para as crianças é importante. Né? Porque normalmente a criança de 4 a 7 anos, nenhuma criança gosta de perder. É muito difícil a criança aceitar perder. Normal. Muito difícil. E é uma das coisas que eu trabalho no Lobo. Né? Eu trago jogos e brincadeiras que ele vai aprender a ganhar e perder. Aí tem dias que ele ganha, tem dias que ele perde. E de uma forma natural, lúdica, a criança vai sabendo lidar com esses sentimentos. E aí quando vai para a competição, é difícil, mas eu acho que vai ajudar bastante no futuro, na questão emocional, na vida dele pessoal. Você tem algum exemplo prático, por exemplo, de, sei lá, porque eu fico pensando também assim, às vezes o pai, eu quero até que depois você fale, eu acho que é um capítulo à parte você contar essa história da sua filha ser sua aluna, eu acho que é um negócio bem diferencial. Mas assim, você tem algum exemplo prático, sei lá, você viu uma criança, independente de ser treinada por você ou não, ir competir e de repente você vê que o pai ou a mãe estava pressionando, que isso desestabilizou aquela cobrança, a frustração às vezes do pai passando para a filha Já vi. ou para o filho. E se você puder trazer um exemplo, melhor ainda para ilustrar. Vamos lá. Na segunda competição de minha filha, a menina que ela lutou, ela, quando chegou no campeonato, tava ela, minha filha, e a amiguinha de minha filha, que é minha aluna também, e era a mesma chave. E a menina viu que tinha que lutar com as duas para ser campeã. Então ela se sentiu um pouco intimidada. Normal. Né? E até adrenalina, né? Se depara, pô, são duas, eu vou ter que lutar com as duas, e a criança começou a chorar, desesperada. Né? E o professor dela o tempo todo foi bem respeitoso, ele tentou conversar com ela, acalmar ela. Ele não queria, até tipo assim, por ele acho que não era pra lutar, né? Só que a mãe tava insistindo, queria que ela lutasse de qualquer jeito. E aí o que aconteceu? A mãe estava insistindo, não era nem o Insistindo. professor, a mãe. A mãe, o professor não, o professor tava respeitando, né? E aí ela entrou no tatame, quando ela começou a lutar, com 1 minuto de luta, ela teve uma crise de choro e falta de ar, que ela não conseguiu continuar a luta. Em pleno tatame isso. Isso. E aí, quando ela voltou, parou a luta, interrompeu. E ela voltou e ela não quis lutar com minha filha. Né? Porque ela estava desesperada, em crise de desespero, de adrenalina normal. Né? E aí teve uma insistência muito grande, que eu senti que era um massacre emocional para aquela criança. Né? Beleza, a gente não pode se intrometer nessa situação, né? Aí eu conversei com o professor foi bem sensato, ele falou, não, Lucas, por mim ela não lutava, eu respeito. E ela queria que ela lutasse com minha filha, só que o juiz que viu a situação, e aí não autorizou, e aí parou por ali mesmo, respeitou aquele emocional. Né? Talvez lá na frente isso possa, né, refletir de uma forma negativa na vida dessa criança. Então houve uma acessibilidade do juiz, do professor, Mas não teve da mãe. não teve da mãe. Não teve da mãe. Agora ela veio nesse campeonato, agora o último, lutou, né? E eu senti que ela estava nervosa, mas ela lutou. E por incrível que pareça, eu senti a mãe dela também melhor, respeitando mais. Acho que alguém deve ter conversado, falado alguma coisa. Né? Não sei. Só para ver se a gente até, enfim, encerra essa parte do infantil rapidinho, velho. A gente falou aqui antes, você até que perguntou, Betão,
sobre essa questão sei lá, dessa fama e da utilização do jiu-jitsu fora do tatame. Com adultos, eu entendi tudo que o Lucas falou, mas como é que você poda isso numa criança? Tipo, ó, se você tiver um desafio lá fora e tal, você não pode usar o jiu-jitsu ou pode usar o jiu-jitsu. Como é que isso funciona? Até onde sim, até onde Ah, não. não, boa pergunta. Uma das coisas que o jiu-jitsu ensina para todos os praticantes é você ter autocontrole ao ponto de você não ser o agressor, né? Você sempre se controlar e, tipo assim, se defender, né? Você não machucar primeiro. E aí eu conscientizo as crianças da seguinte forma, que o juízo que eles aprendem ali não é para levar para fora, para escola, não é para machucar ninguém, porque pode machucar, principalmente na turma do tigre, que a criança começa a fazer golpes traumáticos, né? Que são chave de braço, são estrangulamentos. Então essas crianças têm que ter uma orientação maior. O lobo não, porque a gente não trabalha com golpe traumático, né? Então é só golpe de desequilíbrio, de estabilização. Então, a orientação maior vai no tigre e no leão, em relação a isso. Não que a gente não orienta o lobo, a gente orienta sim. Sim. O que a gente orienta as crianças é para ela usar o jiu-jitsu só em caso de defesa. Se alguém for machucar ela, for agredir, ela tem que usar o jiu-jitsu para se defender. Fora isso, ela não pode usar o jiu-jitsu. Tipo assim, uma discussão verbal, eu vou e uso o jiu-jitsu, não pode. E o grau azul de disciplina entra nesse contexto, né? Tipo assim, uma criança tá sendo muito agressiva na escola ou machucou outro colega. O pai traz a situação pra gente, eu vou tentar abordar de uma forma bem natural para todos, né? Trago a situação, explico e aí sinalizo. Se continuar, eu chamo a criança em particular e converso. E aí tem a questão do grau azul que começa a trabalhar em relação à disciplina, né? Ajuda bastante. O que eu percebo é que 90% das crianças que praticam jiu-jitsu normalmente não são crianças agressivas. São crianças seguras, Massa. né? Elas são seguras, mas não são agressivas. É muito difícil. Ô, Lucas, você tem já em execução ou em mente, né, um projeto vinculado à família, assim, porque pelo que você já falou aí, né, é um trabalho educativo, é um trabalho de orientação, né, aí às vezes tem essa pressão do pai, dos pais. Então, assim, tipo um projeto que se faça encontros com os pais e filhos, dentro daquele contexto, dentro desses valores que o jiu-jitsu proporciona. Sim. Tem uma escola de jiu-jitsu em São Paulo, da Aliança. Ele é um cara, é uma referência, eu sigo ele. Ele faz um trabalho fantástico. E o último projeto que ele fez foi sobre isso, né? Ele faz uma reunião e traz os pais, os filhos, e tenta trazer esses valores. Sim. E tenta, tipo assim, de uma certa forma também fazer reuniões com os pais, onde através disso os pais vão falar um pouco sobre os seus filhos, como é a conduta deles fora do tatame, né? Em casa, o dia a dia. Sim. Isso facilita muito o nosso trabalho dentro do tatame, né? Perfeito. Então é um projeto que eu penso sim no futuro, com certeza, não tenha dúvida. Esse Lucas é diferenciado. Só aí passando já, fazendo a transição para o adulto, você falou que infantil tem algumas meninas, inclusive sua filha treina e tal, né? Mas assim, hoje existe uma maior assiduidade, enfim, uma maior procura pelas mulheres em relação ao jiu-jitsu. Tá equilibrado, ainda tá muito desequilibrado? Como é que tá essa Tá questão? muito desequilibrado ainda, né? Aí, Jeane, ó, presta atenção, Jeane, ó. Tá muito Você vai desequilibrado. entrar semana que vem. Tá muito desequilibrado. A maioria das mulheres que procuram o jiu-jitsu, normalmente são as mulheres que já sofreram alguma agressão, né? E às vezes querem aprender jiu-jitsu para se defender. Uhum. Só que existe um preconceito muito grande, né? De aceitação. Inclusive, até acho que dos namorados, dos maridos, né? Porque é uma luta de contato. Sim. Então existe ainda um preconceito que dificulta um pouco isso. Então a maioria que você vê, assim, do sexo feminino procurando é por conta até de um histórico de agressão sofrida, é verdade? Algumas, né? Outras, né, são as mulheres que foram praticar uma luta, se identificaram com jiu-jitsu, se encantaram, se apaixonaram e estão praticando jiu-jitsu, né? Então tem esses dois perfis aí. Mas a maioria que procura, normalmente, é uma mulher que já foi agredida, né? E o jiu-jitsu feminino, ele tá tendo uma crescente muito boa, né? Hoje, aqui na Bahia ainda tá um pouco fraco em relação a competições, mas a praticante tem muitas mulheres, entendeu? As competições lá fora já estão com bastante mulheres. Hoje tá crescendo, mas ainda existe uma diferença muito grande do masculino, né? A procura maior dos homens.
né? Mas ainda tá crescendo. E principalmente as meninas. Hoje eu tenho mais criança, Do né? que a adulta. Justamente. Eu tenho bastante. Hoje lá tem mais de 10 crianças que são meninas, né? Que praticam jiu-jitsu e amam o jiu-jitsu, adoram o jiu-jitsu. Massa isso. Você até já falou aqui um pouco sobre essa questão, né, de crianças que estão ali só porque gostam do jiu-jitsu, outros querem competir, ou os pais querem que ela vá para a competição. Mas como é que você vai diferenciar, né, esse instinto para competir? Não, isso daqui, assim, as nuances que você percebe, essa criança aqui tem um bom potencial para competição. Esse aqui nem tanto. Como é que é isso? Ó, eu acho que é um olhar clínico que o praticante de jiu-jitsu, o professor de jiu-jitsu, com o tempo adquire com a experiência, né? Hoje eu consigo ver uma criança e identificar se a criança tem talento para o jiu-jitsu ou não. Mas eu penso da seguinte forma. Hoje, no cenário mundial de jiu-jitsu de campeões, nós temos campeões mundiais que tinham talento, junto com esforço e muito trabalho, conseguiram ser campeão mundial. E tem outros que não tinham talento, mas com muito esforço e trabalho conseguiram ser campeão mundial também. Então, tipo assim, hoje eu tenho atletas kids que tem uns 3 ou 4 que tem tudo para ser um campeão mundial em relação à performance, como você falou. Aquele que você bate o olho e fala assim, ó, o menino é bom de luta. Nasceu para aquilo. Tem um negócio diferente. Tenho. Mas hoje eu tenho atletas que você não dava nada e hoje estão competindo muito bem. Para isso. Você tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, você pode pegar uma criança e transformar ela em um grande campeão. Né? Um campeão. Então, agora tem esse perfil. Quando eu tenho uma aluna mesmo agora que ela tem pouco tempo, ela vem se destacando muito. A minha adora. Você vê que ela já tá apaixonada pelo jiu-jitsu e se luta muito bem. E aí, eu converso com o pai, ó, ela leva jeito, tem um perfil, ela gosta muito. As crianças vão competir. Se você quiser, leve ela para assistir. Aí sempre começa normalmente dessa forma. Então a criança vai ver o ambiente da competição, né? Olha, aí desperta, eu quero. Tem uns que falam, poxa, eu não quero. Já aconteceu de alunos de se inscrever no campeonato, quando chegar na hora a criança bloquear, a gente tem que respeitar. Aí eu falo, pai, não força não, respeita. Né? Ele vai continuar praticando jiu-jitsu, isso aqui vai passar. Lá na frente ele pode querer lutar ou não. Né? Competição é uma opção, né? É uma escolha dele. É livre escolha. Justamente. E aí acontece, vai assistir o campeonato, aí vê as outras crianças lutando, se motiva, eu quero lutar o próximo. Aí vai, luta. Massa, né? Agora, como é, meu caro, treinar e ser pai ao mesmo tempo? Caramba. E ver o filho competir, né? É difícil, né? Acho que até é um assunto que é te puxar o lance que eu tava falando de minha filha, de saber separar as coisas. Quando minha filha nasceu, eu me desafiei. Né? Na época, os meus amigos que eram professores de natação falaram, não funciona bem você ser professor de seu filho, porque você confunde as coisas, tanto você como ele. Realmente, existe essa possibilidade. E aí eu comecei a dar aula com minha filha com 4 meses, ela sempre foi minha aluna de natação. E aí eu fui construindo essa relação com ela, sempre separando as coisas, né? É engraçado que ela na natação ela me chama de professor, no jiu-jitsu ela me chama de mestre, em casa ela me chama de pai. Olha pra isso. Entendeu? Então, tipo Bem assim. consciente da. Bem consciente. E várias vezes ela falou, pai, eu falei, Mas eu isso não foi sou seu você pai. que instigou? Foi eu. Ah, tá, legal. Ah, pai, aqui eu não sou seu pai, eu sou seu professor. Quando eu sair daqui, eu sou seu pai. Mesma coisa, aqui você não é minha filha, você é Manuela. E às vezes eu me pego, filha, aqui eu não sou sua filha, eu sou Manuela. Então, Aí você é chamado a atenção. Né? justamente. E aí foi construindo isso. Né? E no jiu-jitsu a mesma coisa. Né? Quando eu comecei o projeto de jiu-jitsu, ela tinha 4 anos, ela só assistia treino de adulto, então como ela era uma criança muito insegura, ela se assustava com o treino de adulto. Sim. E aí eu comecei a brincar com ela em casa, com jiu-jitsu, como você faz, Felipe, brinco em casa e tal. E aí, quando eu iniciei o projeto, eu falei, filha, eu vou começar a dar aula de jiu-jitsu pra criança. Ela falou, não quero não. Eu falei, você tem certeza? Eu falei assim, é a forma que a gente brinca aqui em casa. Que ela já era da natação. Isso. Vamos pro jiu-jitsu? Ela, tá bom, eu vou assistir uma aula. Aí ela foi assistir uma aula, aí eu falei, você vai só assistir. Aí no meio da aula ela pediu pra entrar. Aí, tipo assim, eu mostrei o jiu-jitsu de uma forma lúdica, né? Sim. Foi na época que eu tava na fase de laboratório, na época de experiência. Foi na Hidrocia, quando eu comecei com o trabalho Kids. E meio que, tipo, aquelas crianças foram uma cobaia naquele período, né? E aí foi crescendo, para o trabalho ficar consciente, né? Lógico que eu sabia o que eu estava fazendo, né? Mas onde eu fui construindo o trabalho. E ela fez parte dessa construção. Então a gente foi sempre estabelecendo isso. E aí,
Eu nunca esperava na minha vida que minha filha competia. Ela começou a competir na natação. Ano passado ela competiu num festival que eu fiz. Ela foi primeiro e Então segundo. você não foi o cara que Não, estimulou, nada. levou ela pra assistir antes? Não, nunca levei pra assistir uma competição de natação. Aí foi isso. Na natação ela partiu dela. No jiu-jitsu, eu acredito que o fato de eu ser competidor, ela acompanhar minhas lutas, ela assiste minhas lutas e tal, acho que isso motivou um pouco, incentivou. Aí no jiu-jitsu, um dia, foi agora esse ano, ela foi assistir meu primeiro campeonato pessoalmente. Me veio lutar pessoalmente. Aí ela assistiu, quando terminou o campeonato, eu fui campeão, ela falou, eu quero lutar o próximo. Você gostou da vibe? Aí eu peguei e falei, tem certeza? Eu falei, ó, você que sabe, eu quero. Aí, Fico deixando imaginando natural. ela torcendo por você lá. Com certeza. Aí agora esse final de semana mesmo, ela lutou, responsabilidade do pai. ela lutou sábado, eu lutei domingo, Olha. né? Mas o que eu acho que é mais difícil não é essas questões de competições. Eu acho que o mais difícil são as intervenções na aula, as situações que acontecem. Né? Porque ali ela vai errar com uma criança, qualquer outra criança, né? E eu tenho que fazer uma intervenção de professor. E eu consigo fazer isso bem. Quando eu tenho que ser duro, eu sou duro. Né? Inclusive no lance do grau colorido mesmo, eu tirei o grau dela, ela chorou muito. Na hora meu coração apertou, né? O pai falou, né? Foi até bom porque eu vi o que os pais sentem quando eu faço isso com os filhos, né? É difícil. Mas nessas horas que a gente tem que colocar a razão, né, à frente. Sim. E foi bacana que, tipo assim, logo depois eu consigo contornar a situação e eu fiz ela recuperar o grau colorido de uma forma bem natural, entendeu? Foi como você disse também, os erros também tem muito Fazem aprendizado, parte, né? com certeza. Fazem parte e tem Fazem aprendizados. parte, com certeza. Pô, massa isso. Meu velho, como praticante de jiu-jitsu, até uma curiosidade minha, qual é o ápice assim do praticante de jiu-jitsu em termos de graduação, sei lá, de faixa? Como é que você considera o ápice disso? Ó, cheguei no ápice, daqui eu não posso passar mais e tal. Mas eu acho que o ápice... E o mestre Lucas já chegou lá nesse ápice? Não cheguei não, tô muito longe. Tô muito longe. 23 anos, tá longe? Tô longe. Imagina. Eu tô no processo, tô no caminho. Eu falando pra você na instante em relação a que meus dias na natação estão contados como professor, né? O juiz está exigindo muito de mim. Mais dedicação, mais trabalho, mais estudo, mais crescimento. Né? Então, naturalmente, eu vou ter que me doar mais para isso. Né? Só que eu não posso largar a natação, né? Eu tenho projetos de continuar com a natação de outra forma, não como professor. E o ápice que eu acho do jiu-jitsu é você não parar. Né? Evolução constante sempre. É isso que o jiu-jitsu ensina pra gente. Né? É estar sempre na ativa, treinando. Eu fico triste quando eu vejo um faixa preta com 35 anos, 40 anos, dizendo que tá velho. Tá cheio disso e aquilo. Né? Não vou treinar. Não vou treinar. Eu fui lutar o brasileiro agora em São Paulo. Tinha 60 pessoas na minha chave, da minha idade. Sério? 60 pessoas. Em todas as chaves. Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vi pessoas com 60 anos lutando como um garotão de 20. Né, com saúde. Então, tipo assim, não para. É evolução constante. A gente tem que estar estudando o tempo todo. Então, eu tô muito longe desse ápice. Agora, em relação à graduação, é a faixa vermelha, que é o mestre dos mestres. Pra você ter ideia, os 3 primeiros graus na faixa preta, você pega com 3 anos cada um. Então, são 9 anos. 9 anos. Depois vem os outros com 5. Né? Então, pra você chegar na E faixa são coral... quantos outros? 5? São 4 de 5, se eu não me engano. Então são 7. 29 anos. Isso. E aí você chega na faixa coral, vermelha, ponteira preta, que aí você fica mais um período, depois pega a coral, vermelho e branco e a faixa vermelha. Você vai chegar na faixa vermelha idoso. Tem quanto faixa vermelha hoje, irmão? Porque, Ó, não sei dizer assim Ela vai passar exatamente, mas 40 anos só tem de vários, preta, né? já tem vários, já tem mesmo? alguns, já tem alguns. Né? Há um tempo atrás tinha um pouco, mas já tem alguns. É mais uma coisa simbólica, né? Eu acho que a sua missão maior no jiu-jitsu vai ser na faixa preta. Porque eu costumo dizer que quando você chega na faixa preta, se eu for olhar para 13 anos atrás, eu não sabia nada de jiu-jitsu. E eu achava que era bom. quando você chega na faixa preta, então muda tudo. Muda tudo. Aí você acha que, pô, cheguei na faixa preta, é o início. Né? Hoje eu tenho 13 anos de faixa preta, se eu for olhar para trás, eu não sabia nada diante do que eu tenho hoje de conhecimento, entendeu? Então é como se em cada nível que você chegasse, é um novo mundo. Justamente. Agora depende muito de você. Porque você pode se acomodar, como muitos fazem isso. Aí que eu acho interessante, porque assim, o cara chegou na faixa preta, como ele tá falando. Eu fiz uma conta mínima aqui, nunca fui bom em matemática na minha vida. Mas assim, sei lá, o cara passa 30, 35, 40 anos dentro de uma faixa preta, ganhando grau, aí vai ponteira vermelha e tal, pra chegar numa vermelha. Ou seja, o próprio jiu-jitsu, a própria arte marcial diz assim, ó, você chegou na preta agora, mas você não vai deitar na faixa. Não vai. Isso é
Massa, porque você tem que se manter praticando se quiser galgar alguma coisa a mais, né? Se tiver Justamente. a ambição e tal, né? Legal isso, velho. Justamente. Nessa sua caminhada, mestre Lucas, você já falou aí, né, que 23 anos no jiu-jitsu e tal. Em que momento você percebeu que você não queria apenas treinar, né, praticar essa arte de forma suave, sim, você Ser agora competidor. quero ser competidor. Como é que foi isso aí? Começou na faixa branca. Eu com 6 meses de jiu-jitsu, eu competi, fiz minha primeira competição. E aí não parei mais. Eu lutei de azul, lutei de roxa, marrom, preta. E como eu tenho muito tempo de preta, eu tenho mais tempo de preta do que faixa colorida, então eu lutei mais de preta. E eu Entendi. fiz questão sempre de lutar de preta, né? Todos os anos que eu passei de preta. Eu lutava uma vez no ano, 2 vezes no ano, mas lutava. Os dos 3 anos pra cá que eu venho lutando com frequência, tipo assim, lutando 8, 5, 6 campeonatos no ano, né? Com objetivos, né? Preparado, focado, né? Então, começou na faixa branca. Eu já tinha acho que a competição eu já tinha do futebol. Sim. Porque eu joguei em escola de futebol, joguei na base, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Então eu competia muito no futebol. Então eu já tinha esse espírito competitivo, né, em mim. Não, a natação eu já não competi, só Jogar em que nadei. posição? Porque você com esse porte atlético aí. E aí no jiu-jitsu, quando eu comecei a treinar, isso aí também despertou a atenção, né? E aí eu comecei a lutar, e aí foi, até hoje eu luto. E hoje eu luto por estilo de vida, né? Eu não luto por dinheiro. Sim. Eu luto por, né? Até uma coisa que a gente vai entrar em relação às competições, Sim, né? sim. Que eu acho bacana. E essa rotina de competidor, Lucas, como é? Ah, o professor, pô, vai vir uma competição, mestre, jiu-jitsu Professor de kid, natação. adulto, professor de natação. Caramba, é E difícil. Eu aí, não sei como eu consigo. Estudando. porque a gente vê assim, competidores que dedicam a vida a competir, então o cara para, o cara treina, o cara tem uma preparação, é o técnico daquilo, é o nutricionista, é o Vive só fisioterapeuta, daquilo, só faz aquilo. vive só daquilo. E aí pra você, pô, o cara que compete nacionalmente, estadualmente, como é que você lida com essa rotina, meu velho? E chegar a ser campeão baiano. E lutar aí o que ele já falou, brasileiro, tudo. Olha, quando eu competi, na época que eu era bem jovem, tava na faixa marrom, foi um momento de escolha da minha vida, quando eu tava na faculdade, no 3º semestre. Eu largava a faculdade, largava tudo, ia apostar no jiu-jitsu, sair daqui da Bahia e viver só do jiu-jitsu, né? Ia apostar, ser um campeão mundial, alguma coisa, e como atleta, né? Que era muito difícil naquela época, hoje já melhorou bastante, né? Eu estudava e continuava treinando jiu-jitsu aqui e sendo atleta amador. Foi o que eu fiz, né? E deu certo. E aí, essa divisão, eu acho que essa guerra, que eu falo, chamo de guerra, né? Essa batalha do dia a dia que a gente tem, cotidiana, tipo assim, de trabalhar, ser pai, ser marido, cuidar dos seus alunos, ser professor, estudar, pesquisar, tomar cursos, treinar, que eu acho que é a nossa maior batalha. Por isso que eu não me abalo com competição mais, né? Porque eu enfrento tudo isso para chegar em uma competição. Então, seu objetivo hoje na competição não é ganhar a competição, é participar dela. Não, eu quero ganhar. Eu tenho meus objetivos de ganhar, eu tenho sonhos na competição. Mas é uma consequência também. Eu, tipo assim, eu curto muito mais o processo do que o resultado. Né? Um exemplo, eu vou lutar um brasileiro, eu não encaro o brasileiro só como uma competição, só como um atleta. Eu vou estudar, eu vou me relacionar. Eu tenho aquilo ali como se fosse um congresso do Você jiu-jitsu. ganha uma experiência ali Justamente, também. eu vou estudar o que é que tá acontecendo mais no momento. Então, tipo assim, é um conjunto. Né? Eu costumo dizer que hoje, quem vive jiu-jitsu da forma que eu vivo, tem uma escola, tem um jiu-jitsu como estilo de vida, ou você é um competidor, né? Ou você acompanha seus competidores. Né? Porque você vai ter os competidores. Como é que você tem que estar no cenário para você acompanhar ele? Você tem que estar estudando, mesmo que você não seja. Então eu penso da seguinte forma: já que meus alunos vão estar lá na guerra, eu vou pra guerra junto com eles. Também. Né? Então, Dá até um exemplo, né? justamente, é o exemplo, né? Isso também é uma coisa que mexe bastante. E esse exemplo que eu acho que é o maior exemplo, né? Eu tenho atletas assim hoje, Master. Tem o Everton, tem o Marcelo, tem o Eri, né? E tem outros que estão chegando. São pessoas que trabalham, são pessoas que estudam, são pessoas que têm família. E eles conseguem conciliar tudo isso, ainda conseguem chegar lá e dar seu melhor. Né? Então luta porque amam aquilo ali, gostam daquilo ali, né? Então tem como estilo de vida mesmo. Então, na verdade, assim, pelo que eu entendi, a lutar jiu-jitsu primeiro, a luta é profissional ou ainda é amadora? É uma categoria profissional? Existe uma categoria profissional. Já é profissionalizado Sim, o esporte. Sim. Então, o cara que é atleta profissional de jiu-jitsu hoje, pelo que eu entendi, ele luta mais pela paixão do que pelo
pela retribuição financeira, vamos dizer assim? Ó, o profissional já cresceu muito. O profissional já luta mais por remuneração financeira, já busca isso. Hoje já tem muitos atletas que moram nos Estados Unidos e vivem muito bem no jiu-jitsu como atleta. Só lutando. Só lutando, vivem muito bem. Uhum. E aqui no Brasil já está começando a melhorar isso. Já tem poucos, né? Mas hoje, para você ter ideia, já tem equipes que são consideradas times e fazem contrato e fecham um contrato que você te dá um salário. Como competidor só. Como Não competidor dou só. só vou competir. Profissional. Só que o Master já é diferente. Né? Existe Master profissional? Existe. Aqui na Bahia tem vários. Né? Temos várias referências. No interior, bastante. O interior, eu acho que está um pouco à frente da capital em relação a isso. Né? Hoje, Então, o interior da Bahia está mais forte do que a capital nesse sentido. em relação à competição, principalmente Master, eu acredito que sim. É mesmo? Primeiro que eles são mais unidos, né? Eles treinam mais juntos, se fortalecem mais. Né? Você atribui isso a quê, Lucas? Rapidinho. Por que o interior hoje consegue superar a capital nesse sentido? Eu acho que, primeiro, o apoio que eles têm da própria cidade. Acho que apoia mais. Né? Pelo fato de ser uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. Política. Justamente. Aqui fica mais difícil. Né? Então isso ajuda bastante. E eles aproveitaram isso. Né? Eu tenho hoje, tem Wugner, que já foi campeão mundial, brasileiro, europeu, que Baiano? Do Bonfim, baiano, senhor do Bonfim. Temos Leandro Carvalho. Aqui na Bahia temos Enoque, que é o nosso responsável da Checkmate, também já foi campeão europeu. Né? E tem outro, tem Pimpolho, foi campeão brasileiro. Agora, no passado, Bosco, da Six Blade, foi campeão brasileiro. E tudo Master. Né? E tudo para atletas que alguns já têm patrocínio, vivem do jiu-jitsu, tem uma ajuda de custo mensal. Né? Outros se bancam, né? Fazem porque gostam. E à medida que o trabalho vai crescendo, vai sendo construído, ele vai conseguindo apoio. Né? Porque é uma construção. Né? O que acontece? No início, o processo é bem difícil. Eu estou nesse processo agora. Sim. Né? Que é o processo que ano passado eu me banquei no brasileiro. Esse ano eu já tive apoio. Legal. Ano passado eu já tenho apoio para ir. Aí tem nutricionista. Aí tem preparação física, e aí tem sua disciplina, e ainda tem aquela questão de você conciliar a sua vida pessoal, Isso. que é bem difícil, entendeu? Então é um conjunto. Então hoje melhorou muito. E no cenário profissional já temos 2 destaques baianos, que é um dos melhores do mundo, que é o Gutenberg e o Maurício Oliveira, que são baianos. Que tá Master também. Não, adulto, profissional. Entendeu? E eu acredito que mais pra frente vai ter muitos. Por quê? Porque a Bahia tá começando a construir uma base. Né? Hoje as crianças começam a treinar jiu-jitsu com 4 anos. Então, se a criança começa a treinar jiu-jitsu com 4 anos, com 16 anos, eles vão ter 10 anos de jiu-jitsu. 10 anos, 15 anos, você vai ter uma base legal. Tá entendendo? Na minha época, não. Na minha época, a gente começava com 20. Eu comecei com 16 para 17. Comecei velho, de uma certa forma. Entendi. Entendeu? Então, isso vai mudar bastante. Vai crescer ainda muito. Já quase Né? Promete. Ô, Lucas, diversas lutas você já fez aí, né? Na faixa preta que você falou. Tem algum oponente que você destaque, né? Ou uma luta mais difícil que você teve que você olhou assim, essa, Caramba! ou 2 ou 3, Já enfim. lutei muito, viu? Assim, vamos lá. Eu tenho uma derrota que pra mim marcou na minha vida. Que pra mim foi a melhor derrota que eu tive. Que foi a derrota para um deficiente visual. E engraçado que as pessoas que estavam assistindo que me conheciam, que me conhecem, né? Achou que eu tinha deixado e eu não deixei. Então ali foi bacana porque eu vi o jiu-jitsu é maravilhoso. Né? Eu já tinha lutado com ele, tinha ganho a primeira luta, tinha finalizado ele. Na segunda luta eu acabei sendo um pouco displicente, né? Eu meio que subestimei ele. E aí, ele encaixou um estrangulamento em mim. Eu quase durmo. Se eu não batesse, eu ia dormir, ia despagar. Então, pra mim, foi a melhor derrota. Foi o maior aprendizado que eu tive no jiu-jitsu. E oponente, eu já tive, já peguei um bocado de oponente casca grossa, já apanhei pra caramba, já bati pra caramba. Mas hoje, na minha categoria aqui na Bahia, existe umas cabeças aí que são, não lutei ainda, mas eu tenho certeza que se eu for lutar, vão ser boas lutas. É Júnior Rios, do interior. Júnior Rios. Né? E tem, deixa eu ver mais, pesado. Tem uma galerinha aí boa aqui na Bahia. E lá fora tem muita gente boa, né? Mas luta assim, séria, assim, que marcou assim, mais difícil. Deixa eu ver, meu Deus. Foi uma luta quando era faixa roxa, Norte e Nordeste. Eu tava ganhando 18-0 e faltando 30 segundos eu fui finalizado. Essa luta marcou. Uma luta muito difícil. Mas aí vem aquela questão do aprendizado mesmo, né, velho? Sim. 18-0. O jiu-jitsu é isso, né? É o que eu falo talvez. um exemplo do xadrez. Você tá dominando o tabuleiro todo, você toma um checkmate. Eu lembrei agora de
uma luta do UFC, aquela de Anderson Silva contra o Chael Sonnen, não sei se você chegou a ver isso. Aquele finalizou Cara, em triângulo. massacra, bate no final, ele dá um triângulo, como você falou, né? E aí cai a casa. E hoje, acho que um dos motivos do cenário da Bahia ter melhorado muito em relação a isso são as federações que estão surgindo, né? Hoje a gente tem uma federação que ela é uma federação forte aqui, que é a FBJJMMA. Eles promovem um evento por mês, né? Então isso acaba ajudando os atletas a terem ritmo de competição e conseguir ter bons resultados lá fora, tanto master como adulto. Mas você citou aí 2 lutas, né? Que marcaram você, mas foi derrotas, mas também você teve vitórias. Vitórias? Sim, então cite também. As mais marcantes, né? né? As marcantes. É bom. Vamos lá. Uma vitória marcante minha. Baiano, deixa eu ver. Faixa, deixa eu ver. Baiano. Umas vitórias marcantes. De repente, aquela que você disse assim, rapaz, esse cara é cara casca grossa, mas aí você, sei lá, atropelou e, sei lá, foi inesperado. Eu tive uma luta, uma das lutas mais marcantes que eu tive, que eu ganhei, foi quando eu lutei na categoria, 2 categorias acima, pesadíssimo, né? Eu tava do pesado, não tinha ninguém na minha categoria, eu subi pesadíssimo. O cara tinha muito mais pesado que eu, e eu consegui lutar bem com ele, consegui fazer o meu jogo, dominar ele e consegui raspar ele 2 vezes de omoplata. Foi uma vitória importante pra mim. Foi uma das mais... E, porque, assim, eu acho que eu não cheguei ainda nesse patamar. Sim. Entendeu? A questão da humildade. É um processo, um exemplo. Eu tô almejando alguns campeonatos lá fora, mas não é porque eu tô almejando que eu vou chegar logo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que essa luta ainda vai existir. Tá. Mas Entendeu? você Realmente competiu no diferenciado. É diferente. Essa luta ainda vai existir. Mas- Ainda não tem uma luta seguida assim... acho que ainda vai existir essa luta. Você foi pro Brasileiro recentemente, pelo que você falou aqui, né? Foi ano passado e foi esse ano. Foi esse ano. O nível é muito diferente do jiu-jitsu baiano para o brasileiro de uma maneira geral. O que é que você conseguiu, enfim, eu não sei qual foi o seu resultado lá, mas assim, em termos de aprendizado, pô, lutar no baiano é uma coisa totalmente diferente do brasileiro, o nível é outro. Como é que funciona isso? Ó, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado que existe, bote aí, no Brasil, acho que até no mundo, né? Porque o Mundial todo ano é na Califórnia, então ele acaba selecionando as pessoas que vão para lá, porque Sim. é questão do investimento. E o brasileiro não, o Brasil todo vai pro evento, né? Existe uma diferença muito grande em relação ao nível de campeonato, lógico, né? O nível é outro, são os melhores atletas do Brasil. E o mais difícil do brasileiro, acho que não é nem a questão do nível em relação a ser melhor os outros estados, mas sim a questão da disputa, né? Para você ser campeão, você tem que fazer 6 lutas em um dia só. Em um dia só. E aí, o que é que acontece? Quando você é ranqueado ou quando você tem pontuação, você às vezes passa uma luta ou 2 lutas. Então, quando você luta o brasileiro, uma coisa que eu até aprendi agora, com um amigo que foi campeão, é você já lutar os outros campeonatos, os Open, pensando nas pontuações, pra já ranquear. diminuindo, entendeu? E aí, tipo assim, uma luta com a chave que eu ia fazer 6, eu faço 4. E aí, vamos lá, a experiência minha do que eu senti lá quando eu fui. Meu primeiro brasileiro foi ano passado. Eu ganhei a primeira luta, perdi na segunda luta, né? Já esse segundo agora eu perdi na primeira luta. E por incrível que pareça, eu achei que esse foi melhor que eu perdi na primeira luta. Você achou seu desempenho melhor até do que o que você ganhou antes? Meu desempenho pessoal, né? Eu me senti mais preparado, me preparei mais, né? E em relação ao que eu percebi que eu estava no jogo. Um exemplo, o primeiro brasileiro eu senti mais adrenalina, eu fiquei um pouco mais nervoso, né? Lutei a primeira luta, ganhei, lutei bem, ganhei, perdi na segunda. Mas esse eu me senti mais seguro em relação a isso. Né? Eu me senti preparado, mais né, de uma maneira autoconfiante, geral, mais né? preparado. Então eu acredito que cada brasileiro eu vou melhorar isso. Né? E uma hora eu vou chegar. Né? Por isso que eu tive amigos que foram campeões, como o Bosco, como eu fui campeão esse ano. Ele tentou várias vezes, né? Ele está em um processo já há muito tempo, mais tempo que eu. Maturação. Já está muito mais à frente. O próprio né? ato de competir, ele já vai lhe dando uma casca, Sim, né? com certeza. Vai lhe dando experiência, vai lhe dando várias vivências. Então, já estava preparado para aquela situação. Né? Então, chegou a hora dele, como outros que chegaram. Eu acho que vai chegar a minha hora, não sei quando, mas vai chegar. Como vai chegar a hora de outros também, que eu acredito também. Né? Então, é o quê? Disciplina, né? Persistência, não desistir e tentar. Né? Eu sou Master 2, eu tenho até o Master 7 para tentar. Então, tem muita lenda para queimar aí. Não, você falou, meu irmão, tem uns 20 anos aí pra você tá lutando, né? E aí, foi legal também foi o quê? Em relação à comparação. Eu perdi pro cara na primeira luta, né?
E aí foi uma luta muito equilibrada, né? Eu perdi por um detalhe no finalzinho, né? Por pontuação. Ele, na segunda luta, ele lutou com o que ficou em terceiro no ano passado e foi a mesma coisa. Mesmo a luta foi bem equilibrada. Então, poxa, aí o outro ganhou. Então, tipo assim, se eu conseguir, né, equilibrar, dá pra chegar, né, no outro. Entendi. Entendeu? Estratégia. E aí, por coincidência, o campeão brasileiro da minha categoria, né, ele ganhou todas as lutas, foi campeão brasileiro. E aí teve um evento logo um mês depois em Salvador, que foi o Salvador Open, e ele veio lutar esse evento. E por coincidência eu lutei com ele na final da categoria. Então eu lutei com o campeão brasileiro Olha pra em um Open. Então, só em estar lutando com aquele cara aí, pra mim, já. né, Mas ganhou, perdeu? Como é que perdi, foi? perdi, ele me finalizou. Mas, tipo assim, diante de... Você chegou na final com ele. Foi uma final com ele. E eu sabia que ele era o campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? Então, o que foi legal? Eu não me intimidei, não fiquei nervoso, não me intimidei. Só que eu não consegui fazer o meu jogo forte. Eu coloquei ele em um jogo que não era legal. E mesmo assim, ainda consegui ficar 13 minutos sem ele fazer nenhuma pontuação em mim. Depois ele conseguiu pontuar e conseguiu me finalizar. Mas aí você fazendo uma comparação, né, e diante do que eu vivenciei ali na luta, eu vi que se eu treinar, me dedicar e melhorar algumas coisas que eu sei que eu tenho que melhorar, dá pra chegar. É o que você falou, né? Em derrotas você tem aprendizado. Justamente, dá pra E chegar. vai Dá pra chegar. fazer com que a caça fique mais grossa ainda. Com certeza. Bom, dentro desse know-how aí de prática aí, de luta e tal, você pode citar alguns lutadores mesmo profissionais que te inspiraram a competir no jiu-jitsu mesmo? Muitos. Primeiro, Roger Gracie, né? Que pra mim é um jiu-jitsu que eu me identifico bastante, né? Ele foi o que levou pro UFC, não? Não, Roger Gracie já é outra geração. É mais novo. Ele foi o Gracie que mais, acho que, fez nome no jiu-jitsu, em relação ao jiu-jitsu, não ao MMA. Ele foi pro MMA, mas não teve muito... É um fenômeno. O cara ganhou de todo mundo, né? Era bonito ver ele lutando, né? Incentivava, motivava. Temos também Bochecha, Marcos Bochecha, que é da mesma equipe que eu, né? No caso, eu sou da mesma equipe que ele, da Checkmate, né? Que foi um dos maiores campeões que existiu no jiu-jitsu, né? Foi 6 vezes campeão mundial, absoluto, né? Uma inspiração também. Tem vários. O próprio Léo Vieira e Ricardo Vieira, que são os fundadores da Checkmate, foram grandes atletas, foram grandes... Na época eu assisti várias lutas deles. E tem um monte, tem vários. Hoje eu tenho uma admiração muito grande pelo baiano, Gutenberg. Pra mim, hoje é um dos melhores lutadores que tem no cenário. A nível Brasil. Nível Brasil. Mundial. Né? Nível mundial. É um excelente atleta. Tem muitos, né? Mas eu acho que Roger Gracie e Bochecha foram fundamentais pra, tipo assim, me motivar a competir e me motivar também a tentar fazer um terço do que eles fazem no meu jogo. Sim. Né? Que é bem difícil, né? Beleza. O Lucas, do jiu-jitsu para o MMA, como fazer essa transição? E você já teve vontade de praticar, de lutar pelo MMA? No MMA? Eu tive um momento na minha vida, quando eu era bem jovem, né? Tipo assim, no início logo, quando o MMA tava naquele, né? Vale tudo, tava naquela situação bem... Eu tive, mas depois se apagou. Efervescente. Uma chama que apagou. Né? Eu não tive intenção de migrar para MMA. O que acontecia antes? Muitos lutadores de jiu-jitsu migravam para o MMA há um tempo atrás, porque não existia a valorização que existe hoje no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Tanto que hoje é difícil você ver hoje no MMA um lutador de jiu-jitsu. Né? O lutador de MMA ele pratica jiu-jitsu. Mas não tem um cara hoje assim, o cara foi campeão mundial, faixa preta, ele vai pro jiu-jitsu. São poucos. Antes tinha muitos, né? Hoje são poucos. Por quê? O pessoal não ganhava dinheiro com jiu-jitsu, conseguia ser campeão mundial, ganhava vários títulos, mas não tinha um retorno financeiro. Então migrava para MMA para conseguir isso, né? Só que o jiu-jitsu, como o jiu-jitsu cresceu e tem muitos atletas que já vivem bem no jiu-jitsu, né? Então isso aí diminuiu de uma certa forma. Retém. Mas existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque o jiu-jitsu MMA é adaptado pro MMA, né? O jiu-jitsu que a gente treina de kimono, vamos supor, se eu for preparar um atleta de MMA hoje, eu tenho que estudar MMA, eu tenho que estudar outras modalidades de luta para tentar adaptar o jiu-jitsu no estilo do cara e como o cara luta, entendeu? Então essa transição aí É uma transição, é que nem a educação física pro jiu-jitsu, Sim. como a educação física na natação é a mesma coisa, entendeu? Existe. O jiu-jitsu sem kimono, o nome é submission, não é isso? Isso, é um no-gi. Existe preconceito, eu falo pelos
que criaram e tal em relação à prática desse jiu-jitsu? Ou seja, uma coisa muito mais mercantilista, a galera que é tradicional não aprova, como é que funciona? Ó, hoje existe. Eu sou meio contra esse assunto, né? A pessoa fala muito a questão do old school e o jiu-jitsu moderno. Sim. Né? Eu sou old school, o jiu-jitsu moderno não funciona. Ou então o jiu-jitsu moderno fala que o jiu-jitsu old school é ultrapassado. Acho que não existe isso, acho que é junção. Quem trabalha com jiu-jitsu tem que fazer os dois. Hoje eu sou da era pessoal que era old school, né? Mas se eu não acompanhar o jiu-jitsu moderno, que todo mundo fala, o jiu-jitsu moderno, eu não vou evoluir, né? Então, e é uma junção. Para eu chegar no old school, eu tenho que utilizar o moderno e vice-versa. Para eu utilizar o moderno, eu tenho que utilizar o old school. Então, é uma junção. Então, até em competição hoje há uma mescla. Se você não se aperfeiçoar. Eu acho que existe professores que colocam aquilo ali como desculpa para ficar em zona de conforto, em vez de estar estudando e melhorando, entendeu? Mais ou menos isso, né? Eu acho que tem que ser os dois. E o no-gi, que é o jiu-jitsu com pano e o jiu-jitsu sem kimono, nos Estados Unidos cresceu muito sem kimono. É muito forte lá. É tanto que chegaram até um boato agora do American Jiu-Jitsu, né? Que é o jiu-jitsu que foi criado na América, mas não é isso. Copiar o Brasil, né? Justamente, copiar o Brasil. Americano não perde nada, né? Entendeu? Então eles são muito fortes na parte de kimono, mas o brasileiro também não deixa para trás, né? Então, hoje, as maiores federações de jiu-jitsu que tem, como a CBJJ, quando ela desenvolve um evento, um Open, por exemplo, ela proporciona o jiu-jitsu com kimono e o sem kimono. Ah, então já tem Se competição você quiser, também. se você quiser, você luta os dois, entendeu? Então, hoje, um anda lado a lado com o outro. Para o cara leigo, existe muita diferença, Lucas? O kimono, sem kimono. Pro leigo, você fala assim... Não, eu digo assim, eu perguntando como leigo para você, porque, enfim, eu não sou especialista na coisa, nunca pratiquei, mas assim, o jiu-jitsu com kimono é muito diferente daquele sem kimono. Existe diferença. O jiu-jitsu com kimono é mais agarrado por causa das pegadas, né? Então dificultam mais as movimentações. E o sem kimono não tem pegada, né? As pegadas são as articulações e rotações de punho. Né? O kimono é uma arma em si, é um instrumento, vamos dizer assim. Você pode utilizar a seu favor como um estrangulamento, né? Com o kimono. O jiu-jitsu do sem kimono você não tem. Né? Então existe essa diferença. O que eu acho bacana é o quê? É o que eu falo sempre. Eu treino muito pouco sem kimono, mas eu consigo adaptar bem o jiu-jitsu com o kimono no sem kimono. E mesma coisa, é muito bom você pegar coisas do jiu-jitsu sem kimono e levar para o jiu-jitsu com kimono. Entendeu? Hoje eu tenho um conceito de que o jiu-jitsu sem kimono, se eu treinar ele vai ajudar bastante nas minhas movimentações com o kimono. Sim. Entendeu? Um exemplo, às vezes você fazer pegada, ela atrapalha a sua movimentação. Entendeu? Às vezes uma pegada vai atrapalhar a sua movimentação de antecipação. E você trabalhando jiu-jitsu sem kimono, isso vai ajudar bastante você em relação Você meio a que isso. camufla o negócio. Ou seja, você vai lutar com kimono, mas usando as estratégias do sem kimono. Entendeu? Então, Perfeito. eu acho que tem que unificar. Né? Perfeito. É uma coisa que a gente está fortalecendo agora na nossa escola, que é o no-gi. A gente não tinha, começou agora com esse projeto e a gente vai fortalecer mais, vai crescer. Legal. No Brasil, você podia nos falar assim, dentro desse contexto atual, as maiores dificuldades, né, de um competidor de jiu-jitsu? Você falou na Bahia também aqui que o interior está mais desenvolvido que na capital. A maior dificuldade, As principais profissional, dificuldades né? do profissional de Competir e tal. jiu-jitsu. existe várias. Né? Eu acho que existe a questão da dificuldade de apoio. Né? No início, infelizmente, o atleta ele tem que se bancar. Não tem como. Aí ele tem que construir uma carreira. Eu acho que isso depende muito do professor dele. Eu acho que o professor hoje ele tem a obrigação de orientar o atleta em relação a isso. Né? Você primeiro vai começar lutando nos eventos aqui na Bahia, para você fazer nome, você conseguir apoio, para vocês começarem a construir uma história lá fora e assim vai. Entendeu? Mostrar uma caminhada, Uma né? caminhada, justamente. E o que eu acho mais bacana hoje é que todo professor ele tem que preparar o competidor para um dia ser professor, que é a carreira pós-atleta. Então, tipo assim, você quer ver do jiu-jitsu, só como atleta. Né? Você deve ver e depois. E depois. O que você ganhou durante essa vida toda como atleta, será que vai ser o suficiente para você ver o resto da sua vida sem fazer mais nada? Entendeu? Então, hoje mesmo eu preparo meus atletas, mas meus atletas já são professores. Eu já preparo ele para um dia ele ter a escola deles. Então, E viver do jiu-jitsu. é mais rentável hoje, Lucas, falando, não tô falando nem da esportividade da coisa, assim, rentabilidade, como empresário
da arte marcial. É mais rentável hoje e mais sustentável ser um professor ou ser um competidor dentro do Brasil? Professor. Sem dúvida nenhuma. Nenhum. Você acha que esse cenário lá fora ele é diferente, se inverte? Lá fora, os professores são tão valorizados como os competidores. Se equivale. Tanto que a maioria dos professores que estão lá fora eram competidores, que montaram a sua escola Abre lá sua fora. academia, né? Entendeu? E aí começa a formar novos campeões, novos atletas. Existe um centro mundial assim, pô, velho. A meca, Referência, sei né? lá, a referência do jiu-jitsu mundial é um país X, sei lá, eu consigo viver só praticando e, sei lá, dando aula ou competindo. Eu acho que Califórnia. Então, os Estados Unidos, Califórnia. Hoje acho que está mais forte em relação a isso. Tem os Emirados também, né? Que é um projeto que os sheiks pegaram aqui do Brasil e levaram para lá. Onde eles se encantaram com o jiu-jitsu. E aí tem uma federação deles, que é a federação Legal. que é mais valorizada em relação a valores, dinheiro. Eles também levaram brasileiros para lá? Foi o que eles fizeram. Eles levaram vários brasileiros e colocaram o jiu-jitsu como uma disciplina obrigatória nas escolas e nas Forças Armadas. Sério? Todo mundo faz jiu-jitsu, todas as crianças. E aí tá montando a base deles. E os brasileiros que vão dar aula lá vivem bem, né? Tipo assim, tem uma remuneração que talvez aqui no Brasil... Isso não tenha começou o muito. quê? 10, 20 anos? Mais ou menos isso aí. Pô, então daqui a pouco uma tua geração de árabe aí... Já tem muitos. E os brasileiros Competindo já bem. estão começando a, acho que ser dispensados, de uma certa forma. E a federação deles é a federação que mais valoriza os atletas em relação a dinheiro. Inclusive agora, final de mês, Everton vai lutar o Grand Slam no Rio, que é deles. E já tá rodando no Brasil, já tá rodando no mundo E aí, todo. financeiramente, muito melhor. Justamente. Entendeu? Investem mesmo. Então, tipo assim, mas é isso que eu digo, a visão que eles tiveram do jiu-jitsu, né? O quanto seria importante na vida de qualquer pessoa, independente de ser Exato. atleta ou não. Né? Coisa que o Brasil poderia estar fazendo. Tanto é que eles tornaram obrigatório nas Forças Armadas e sim. nas Como defesa escolas, pessoal, né? ele botou como uma defesa pessoal obrigatória. Tanto a mulher como o homem tem que praticar. É, como Israel tem lá o Krav Maga no exército Justamente. e tal, né? Pô, isso é fantástico. Então né? hoje a Califórnia eu acho que é o cenário melhor para se viver como atleta e como professor. Os Emirados como professor também, né? E aqui no Brasil, eu acho que esse cenário de professor já está melhorando muito. Agora, desde quando você faz o trabalho profissional, né? Que eu vejo aqui na Bahia, muitos professores estão trabalhando da mesma forma que trabalhava há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Como tem outras escolas que são referência, né? Até para mim mesmo, que estão seguindo o mesmo propósito de trabalho que eu faço e estão crescendo. Beleza. Deixa eu só. Eu vou fazer duas perguntas. Demonstra que você tá no caminho certo, né? Sim. Fazer duas perguntas de convidados aqui rapidinho, Betão, antes da gente passar para o próximo tema. A Elaine pergunta o seguinte aqui. Para aqueles que têm algum histórico de hipertensão ou qualquer doença crônica, é indicada a prática do jiu-jitsu, não é? Enfim, antes que mandar até um abraço. Alô, Nalva, grande abraço. E aí, me diga aí, Lucas, o que é que você acha em relação a isso? Eu acho que todo professor ele tem que ter uma ficha, né? Onde o aluno chega, você tem que fazer um levantamento do histórico do aluno, né? Que é a ficha da amnésia. E o hipertenso, ele pode sim praticar jiu-jitsu, né? Agora, ele tem que estar com a hipertensão dele controlada, né? Tem que ver como é que ele está, se é um medicamento, como é que funciona. Vai ajudar bastante. O que ele tem que ter cuidado só com as atividades anaeróbicas, né? Que são as atividades que aceleram bastante o metabolismo, né? Mas eu acho que com o tempo, né? Aquela questão que eu falei da turma iniciante, Sim. de você preparar o aluno, você conhecer o aluno, você respeitar o limite dele. E aí você vai criando uma progressão em cima daquilo. Sim. E aí o corpo fala o tempo todo, né? O professor tem que estar o tempo todo observando isso. E você construindo aquela resistência, né? Eu tenho certeza que eu tenho alunos que são hipertensos, e são alunos jovens, né? Que por questão hereditária e tal, e praticam jiu-jitsu normal, tranquilo. Eu acho que o que vai influenciar muito é o controle. O jiu-jitsu vai ajudar, porque é uma atividade física, mas acho que o controle dessa pessoa fora, alimentação, né, em relação a medicamentos que está tomando ou não, né? Você está controlando a hipertensão, mas pode praticar sim, não tem problema nenhum. Perfeito. Eu tenho uma pergunta também do Neto aqui. Um abraço, Neto. Eu acredito que não vai haver nenhuma restrição, mas enfim, quem vai falar é o Lucas, que tem propriedade. Ele pergunta o seguinte: alunos que praticam outras modalidades, futebol, enfim, capoeira e por aí vai, o jiu-jitsu complementa isso? É um empecilho? Enfim, funciona bem? Como é que... Eu costumo dizer que
todo esporte um complementa o outro, né? Acho que sempre existe uma unificação. Por exemplo, eu uso coisa do Kung Fu no Jiu-Jitsu. Eu uso coisa da capoeira no Jiu-Jitsu. Movimentos, né? Então, eu acho bacana quando você tem uma modalidade que você ama, que você se identifica como Jiu-Jitsu, e você, em outra modalidade, você consegue identificar uma coisa e trazer para o Jiu-Jitsu, né? E mesma coisa você pegar o Jiu-Jitsu e levar para essas modalidades. Eu tenho alunos que são surfistas, surfam, amam o surf como estilo de vida e praticam o Jiu-Jitsu, né? Eu tenho alunos que jogam futebol, amam futebol e praticam Jiu-Jitsu. Eu tenho alunos que são crossfiteiros, praticantes de crossfit para atletas e praticam Jiu-Jitsu. Eu tenho alunos que fazem musculação, praticam Jiu-Jitsu. Então eu acho que não tem empecilho. A única coisa que acho que a gente tem que ter cuidado é em relação a lesões, a machucar, né? Por exemplo, é muito mais fácil, eu acho que uma pessoa, pelo menos eu, né? Eu que não jogo futebol com muita frequência, como eu jogava antes. Se eu for jogar um futebol e me machucar, do que eu treinar jiu-jitsu e me machucar, né? Porque meu corpo está acostumado com aquela situação. sim. E eu me desacostumei com aquela. Você já sabe até, de certa forma, qual é o movimento que vai me machucar e tudo mais. Justamente. E como todos os esportes trabalham todas as valências físicas, ou seja, equilíbrio, coordenação motora, lateralidade, noção espacial e temporal, então se completam. Então eu acho que não tem nenhum empecilho que possa impedir isso, não. Acho muito pelo contrário. Se você for praticante de jiu-jitsu, se você é surfista, você vai melhorar seu surf por causa do jiu-jitsu. E se você for praticante de jiu-jitsu, você vai melhorar seu jiu-jitsu por causa do surf. E a parte até filosófica, talvez, influencie, né? A Justamente. parte da disciplina e por aí vai. É legal. O Felipe, o Lucas, dá um salve pra galera que tá aí no chat, da H23, a galera também de Lucas presente aí. Eide, um Galera abraço. do jiu-jitsu. Dá um oi Galera do para jiu-jitsu aí, ó. É, pô. O mestre. Os. Você tem que estar, velho. Ah, semana que vem você tá lá. Perdão, eu sou leigo na área, mas, poxa, muito aprendizado aqui com o professor Lucas, viu? Natação, né? Natação, vamos lá. Vamos lá, vamos O falar jiu-jitsu é pouco muita de história para pôr natação. caderno, Aí né? vai ter um outro aqui com o Lucas só para falar do jiu-jitsu e tá tudo certo. Aí, Lucas 2.0, né, gente? Tá certo. Natação infantil, né? Como a gente percebe, ou melhor, a partir de que idade você entende que a criança é apta para natação, né? E mesmo assim, dentro da sua experiência, o que é que você destaca assim de aprendizado que essa atividade proporciona para as crianças? A partir de que idade e que experiência, o que é que ela lá. traz ali? A Que natação desenvolve? tem um diferencial muito grande de todos os outros esportes. Foi o que me encantou na natação. Que é a única modalidade que você pode trabalhar com o público de bebês, né? Que é a primeira fase da vida, que é a fase sensório-motor. Já bebê. Bebê. Eu aconselho a você colocar um filho, né, na natação a partir dos 4 meses. Você pode Eu pensei que você ia falar 4 anos, você falou 4 meses. 4 meses. Ou até 3 meses, né? As escolas que eu já trabalhei, com 3 meses a gente pedia uma autorização do pediatra, né? Mas eu acho 4 meses, 5 meses, porque já passou pelas 3 principais vacinas, né? Então a criança já está mais fortalecida, então eu acho que a partir de 4 meses. E são inúmeros benefícios, né? Tem muitos pais que quando buscam natação para o bebê, só pensa na natação, na coisa do jiu-jitsu, só na luta, né? Mas é muito mais do que isso. A natação é uma consequência, né? Então, são vários benefícios. Primeiro, 90% da barriga da gestante, da mãe, é líquido, né? Então, aquele meio ali não é nada normal para aquela O criança. líquido amniótico. Justamente. Então, quando ela sai da barriga, né? Quando ela vem ao mundo, se você ficar muito tempo distante daquele contato com a água, ela vai perder aqueles reflexos. Sim. É muito mais fácil eu mergulhar um bebê de 3 meses do que um bebê de 1 ano. Só pra você ter ideia. Entendi. Entendeu? Lógico que existe uma técnica, né? Então, por que não dar continuidade àquele corpo na natação? Você tá entendendo? O primeiro sistema a ser formado do bebê é o sistema vestibular, né? Que é por causa do balanço, do giro na barriga da mãe, né? Que é responsável pelo equilíbrio corporal do corpo. Então, a natação, ela ajuda muito nesse sentido. Pra você ter ideia, você pegar um bebê e fazer balanços laterais e frontais com ele, você está estimulando o sistema vestibular. Então, ou seja, ajuda na formação dos tônus e aquela criança vai ter um bom estímulo de tônus e equilíbrio. Poxa. Entendeu? E aí, dentro disso, existe o sistema sensorial todo, que está em formação, e através da natação você consegue estimular isso. Aí uma criança
que pode ter uma deficiência sensorial, ocular, ou tátil, auditiva, a natação vai ajudar. Ou outros sentidos sensoriais, entendeu? Então é muito mais do que natação. Eu costumo dizer que o professor de natação infantil, ou bebê, ele tem que planejar a aula dele, né, para bebê, né, em cima de um contexto onde ele tem que colocar só os fundamentos de iniciação da natação, que é o mergulho, o salto e a flutuabilidade, e dentro disso ele explorar um corpo, né? E aí depois ele começar a trabalhar a natação. E a reação dos pais, assim? Claro que é bem diferente, O né? menino mergulhar. É, e eu Ele vi lá, passou por isso. como é que é isso? Eu poderia Já passou por falar, isso. mas eu vou deixar o Lucas falar. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é você passar segurança, né? Eu sempre quis que os pais, na primeira aula, entendessem o que era o meu trabalho. Sim. Porque você é um leigo, você chega ali e você Sim. não sabe. Imagina você o cara pegar seu filho 3 meses e meter dentro da água, jogar dentro da água. Mas existe uma técnica para isso, né? Existe leitura, eu tenho que fazer a leitura da criança, eu tenho que recuar, avançar, não é chegar e pegar logo. Talvez eu mergulhe na primeira aula, na segunda, ou na terceira, ou então na sétima, ou então daqui a uma semana, 15. Cada Aí caso entra é a um psicologia, caso. né? A percepção. Então, eu acho que na primeira aula você não pode mergulhar a criança, né? E aí dentro disso você explica ao pai como é que funciona o seu trabalho. E aí se você Sim. explicar de uma forma bem segura, aquele pai já cria uma segurança em você, porque ele sabe o que você vai fazer, que você não está falando aquilo ali a culhão, né? Existe um estudo, você foi preparado para aquilo. E eu tenho professores que eles colocam os pais para mergulhar de primeiro, eu sou contra isso. Ah, Primeiro eu mergulho, depois eu ensino os pais a mergulhar, porque eu sou profissional, eu que faço aquilo todos os dias. sim. E a criança, ela tem a percepção, a sensibilidade, ela sente isso. Quando você pega nela, você vai transmitir para ela segurança ou insegurança, Sim. entendeu? Então, fica mais fácil para mim, que mergulha todos os dias, que eu sei as técnicas, ela se sentir mais segura comigo. Como se... E aí existe uma técnica, né? Tem 3 parâmetros, né? Eu uso o parâmetro da elevação, né? Que quando você balança, canta uma música, né? A música é para a criança associar que ele vai mergulhar no momento certo, né? Na primeira vez ele não vai ter esse estímulo, né? Você vai dar um estímulo para ele, Tá. que é a elevação. Mas com o tempo, quando você cantar a musiquinha, ele já vai saber que ele vai mergulhar. Então ele vai ter o Já reflexo da apneia registrou ali. do mergulho. Então como é que você faz? Você faz um balanço e aí quando você for fazer o mergulho, você eleva. Toda criança, quando você eleva, ela tem um bloqueio das vias. Então ela bloqueia. Então você pega o tempo do bloqueio e faz o mergulho. Aí tem os detalhes, não pode ser meio termo, tem que entrar, não pode ser muito profundo. E aí aquele mergulho se torna uma coisa prazerosa. É incrível que no segundo, no terceiro, quando você canta, ele já sabe. Ele foi um bloqueio, eles são muito inteligentes. Aí depois eu começo a soltar, aí vem a progressão, eu começo a soltar para os pais. Aí depois, quando eu estou soltando para os pais, que eu ensino os pais a mergulhar, entendeu? Eu posso falar pela prática, é uma sensação. Muito boa. Primeiro você sente a aflição Isso. de dizer assim, rapaz, porque eu pude participar de algumas aulas lá com o Lucas, então você entra na aula, né? Segura seu filho e tal. E aí vem o que ele falou da música. Cara, é automático. Você cantou a música, parece que o menino já se prepara. já dá aquela tipo, agora eu vou mergulhar. E aí você, quando mergulha, ele já sobe meio que naturalmente, entendeu? Assim, o negócio é fantástico. Fantástico. Impressionante. É coisa louca. E é isso. Aí a natação, né? Ela começa com o bebê, né? E aí você vai dando fases ali, aí você chega na primeira infância. Sim. Normalmente o bebê que ele começou a nadar com 4 meses, provavelmente a estatística é que a maioria com 3 a 4 anos vão estar já sobrevivendo de uma forma rudimentar. O que é uma forma rudimentar? A criança sobreviver do jeito dela, sem técnica, né? Só com a apneia, o movimento corporal, o equilíbrio corporal e a coordenação motora. Sim. Então, aí depois se você trabalha isso, aí você começa a inserir a natação com seus 4 nados. E mesmo assim você vai construindo por etapas. Por exemplo, um nado de crawl completo, né? É um nado, não só o crawl, como peito, costas e borboleta, normalmente são nados que trabalham todas as valências em um movimento só, ou em um nado só. Você trabalha equilíbrio corporal, coordenação motora, lateralidade e noção espacial. Aí imagine você pegar uma criança e exigir que ela faça esse nado completo. Aí você vai construindo por fases. Né? Quando chega com 7, 8 anos, ela está nadando 4 nado perfeito. Então você construiu aqui, deu uma progressão, né? Perfeito. E aí essa progressão na natação que eu levei para o jiu-jitsu também. Né? Então, não, aí é meio que você falou também, tipo, aprender os 4 nados, enfim. Então você já não tem que forçar mais nada, é deixar ver, se adapta, enfim. Aí trabalha só o aperfeiçoamento e a metragem, né? Que aí você vai dando uma resistência e estímulo para a criança ir aumentando a distância dela. Existe um trabalho também para
Não para, obviamente não para bebês, mas para crianças no estímulo, no sentido de você identificar competidores também ou não? Sim, sim, sim. Da mesma forma que eu consigo enxergar no jiu-jitsu, né, o talento no jiu-jitsu, na luta, você consegue também na natação. As crianças que têm muita facilidade de aprender os nados, as crianças que nadam muito rápido, tá o tempo todo se disputando um com o outro. Tem até uma história de uma aluna, para mim é um feito, né? Foi uma aluna que ela chegou comigo com 2 anos, chorava, tinha pavor à água, né? E eu consegui, conjunto com ela, né? Eu ajudei nesses bloqueios, eu consegui desbloquear, né? E hoje ela é uma das melhores atletas da Bahia em relação à natação, ganha tudo. Olha pra isso. E ela com 5, 4, 6 anos já apresentava isso. Ela só queria apostar corrida o tempo todo, né? Então ela Já tinha o apresentava essa espírito, né? característica. Da Ela nadou comigo até 7 competitividade. anos, 6, 7 anos, aí foi pro Petroclube e lá ela começou a despontar. E aí, para não perder o assunto, em relação ao bebê, eu estava falando a questão da leitura, Sim. né, que eu acho que é o mais importante. Hoje, aqui na Bahia, já tem um cenário de excelentes profissionais, várias referências, né? Inclusive referências que me ajudaram na criação da metodologia da Fluir, né, que é uma das maiores escolas de natação que tem hoje no Nordeste. Tem a professora Jussara, a professora Dinaí, a professora Elza, a professora Karina, né, são excelentes profissionais, todos trabalham nessa mesma linha, né? Um trabalho bem profissional, que é a questão também de você saber fazer a leitura do bebê. O bebê não fala, então ele se expressa através do choro. E aí o professor tem que ter esse olhar clínico de você, a percepção de você saber quando é um choro de insegurança, quando é um choro de medo, de trauma, quando é um choro de birra ou quando é um choro de sono, um choro de fome. Mas isso aí você só ganha com a experiência, né? Claro que Vivência de campo, vivência de campo, né? né? E tem uma estratégia, que é, primeiro você olha o semblante, às vezes o semblante fala, Sim, só que às vezes o semblante não fala, aí você vai pro toque, né? Quando você toca, a partir de uma certa idade, quando a criança já tem a formação dos tônus, você consegue identificar a tensão muscular, que parece uma pedra. sim. E aí eu ajudo a desconstruir isso. Depois ela fica Massa. leve como uma pena, entendeu? Então esse é o maior objetivo. Tá, entendeu? Sim, sim. Eu, graças a Deus, né? Eu já tirei muitos traumas de muitas Que crianças. ótimo. Né? Muito. Eu acho para mim, acho que meu maior feito na natação não é nem ensinar as crianças a nadar, mas sim em mudar essa chave, né? Você pegar uma criança que tinha pavor à água, que não queria nem entrar na água, e você fazer ela amar a água, gostar da água. Então, acho que é um dos Terapêutico maiores mesmo, né? desafios. Não É uma é. terapia, não deixa de ser, né? Não. A gente tem que trabalhar um pouco da psicologia o tempo Sim, todo sim. no nosso trabalho. Hoje, como é que você está trabalhando isso, Lucas? É em clube? É mais como um personal trainer da natação? Como é que tá isso? Vamos lá. Eu trabalhei em várias escolas, né? A Hidrocia foi uma grande escola, né? Eu trabalhei durante 9 anos, lá fui para Fluir, fiquei 9 anos na Fluir. Aí foi onde eu ajudei na construção da metodologia, junto com esses professores que eu citei, né? Que são excelentes profissionais. E passei 9 anos na Fluir, fui coordenador, né? E eu coordenava uma equipe e trabalhava só na Fluir. E aí, com a pandemia, eu consegui enxergar uma coisa bacana em relação à natação. Eu vi que era um problema que afetava o sistema respiratório, né? As crianças iam se afetar, as pessoas iam, acho que tem uma valorização maior com a natação quando as coisas voltassem ao normal. E também a questão das crianças estarem dentro de casa, né? Presas, sem nenhuma modalidade. Então, acho que os pais passaram a enxergar coisas que não enxergavam, né? Ou seja, o valor maior de uma escola, de um educador, de um esporte na vida daquelas crianças. Sim. E aí eu falei assim, olha, quando voltar a pandemia, eu vou voltar para Fluir, vou reconstruir o que a pandemia destruiu e depois eu vou seguir carreira solo, vou trabalhar só para mim. E foi de certo. Aí quando eu voltei, eu sabia que o mercado particular ia aquecer muito. E aqueceu. Eu tive muita procura. Aí eu construí um trabalho e aí pedi para sair da Fluir, né? E aí depois o trabalho começou a crescer, eu montei uma equipe para trabalhar comigo nos condomínios, né? Só particular em condomínio. E aí o projeto tava dando certo, tava legal. Só que aí o jiu-jitsu começou a crescer, exigir muito de mim, eu comecei a ficar sobrecarregado. E aí quando eu fui colocar na balança em relação a valores, Sim. eu tava tendo muito trabalho, muita dor de cabeça, muita responsabilidade e não tava compensando. Aí o que eu fiz? Eu dei um passo para trás, parei a equipe, continuo com o meu trabalho particular, não vou parar como professor. Porque a natação você não natação. vai parar, é uma... Enfim, Natação, por enquanto, como professor, não.
né? Mas como o trabalho de jiu-jitsu está crescendo muito, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais. Ministrar. E aí o que acontece? Esse projeto da equipe que era em condomínios vai surgir em outra situação, Tá, perfeito. entendeu? E aí já é com outros objetivos. É Perfeito. diferencial mesmo. Tá sempre pensando, inovando. Tá na vanguarda. Agora o jiu-jitsu eu não vou parar de dar aula nunca. Não, né? Competir também não. Não. E quando tiver saúde, Quando tá tiver tudo saúde, eu certo. tô competindo. Meu velho, enfim, eu queria que você falasse aí da checkmate, a checkmate da Lucas Oliveira Jiu-Jitsu Team, até para quem tá olhando de fora, entender o que é a checkmate, o que é a Lucas Oliveira Jiu-Jitsu Team e a Lucas Oliveira Natação Infantil, enfim. Vamos lá. Disserte aí sobre isso, Seus por favor. projetos. O que acontece? Com o crescimento do jiu-jitsu, eu acho que eu preciso de um suporte superior a mim. Mestres que sejam responsáveis por mim, né? E pessoas que tenham um trabalho que seja referência para mim, entendeu? E eu encontrei isso na Checkmate, né? Eu estava na LG System, que era uma equipe aqui da Bahia, uma equipe muito boa, com o Mestre Leão, excelente profissional. E a gente foi crescendo, e aí eu comecei a sentir a necessidade de expandir o trabalho, né? Dar um suporte para meus atletas lá fora quando eles forem lutar, eu ter esse suporte quando eu for lutar. E tá dentro de uma equipe que está no cenário mundial do jiu-jitsu, né? E aí eu escolhi a Checkmate, né? Eu já conheci o mestre Enoch, lá em Vilas, que é o responsável pela Checkmate aqui na Bahia, que faz um excelente trabalho. E é um competidor também master, já foi campeão europeu, uma referência, né? Sim. Brasileiro também. E aí eu vi o trabalho dele, achei muito bacana. E aí eu resolvi ir para Checkmate, buscar a Checkmate. E eu fui bem recebido na Checkmate. E a política da Checkmate é uma política muito boa, né? Então, qual a diferença de Lucas Oliveira para Checkmate? A Checkmate é uma das maiores equipes do mundo, né? Tem esses 3 fundadores, um é responsável pelos Estados Unidos, pela América, outro na Europa e outro no Brasil, que é o Sebastian Lally, né? Que é o que eu tenho mais relações e é o que eu sempre falo. E eu sou uma filial deles, né? E aí eu levo o Lucas Oliveira junto com a Checkmate, né? Mas não adianta você ter um nome forte e não ter um trabalho que seja, né? Reconhecido, né? Não é um trabalho, você tem que se não tem um conteúdo que seja bom também. É como se você te levasse a Boticário sem só o frasco, o nome, e não ter um bom perfume. Tem que Sim, ter um bom Entendeu? perfume. Então, o Lucas Oliveira entra no conteúdo, né? E a Checkmate é o suporte, né? Tá. Hoje, todo ano, agora mesmo o Léo Vieira veio, deu um seminário pra gente, né? Sebastião sempre vem dar seminário. A gente troca informações sobre conhecimento, sobre empreendedorismo, sobre metodologia, sobre sistema. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam no crescimento do meu trabalho. A Checkmate me ajuda bastante. Essa questão da metodologia infantil já era implantada por eles ou não? Não, ele, tipo assim, ele deixa, em relação à metodologia, ele deixa você à vontade. Você desenvolve o seu trabalho, né? Ele não tem uma metodologia onde todos seguem, né? Então, a metodologia infantil e adulto é minha, Ah, tá. entendeu? Eles me dão suporte e assessoria, né? Como é que funciona o seu trabalho? Por exemplo, agora eu fui brasileiro, eu fiz algumas mudanças na minha metodologia no adulto por causa deles. Legal. Então, Conversando, trocando Então não é- conhecimento, aí eles foram falando, Lucas, faça isso, faça assim, eu trabalho assim. E aí eu mudei e aí já começou a ter bons Resultados. então não é só competir quando você vai para um negócio desse, é muito, Não. também tem um E não é só levar network e uma tal. marca, né? A gente tem um suporte que funciona. E eu falo assim, você acaba fazendo networking lá, conhece Sim, outras sim, checkmates, outras sim, filiais e tal. sim. Como curiosidade, alguém já abriu os olhos para essa metodologia que você utiliza no jiu-jitsu infantil e tal, para dizer, pô, isso aqui é uma Olha, ideia É legal. um ouro. o que é que acontece? Agora no meio do ano teve a graduação infantil e a gente graduou mais de 50 crianças, né? Então, tá começando a despertar, né? Tipo assim, poxa, o trabalho do cara é legal, bem feito e tal. Eles estão me observando o tempo todo, né? Eu acho que tá começando a ter destaque a partir de agora. É tanto que eu tenho um projeto, né, de montar cursos para professores de jiu-jitsu que querem trabalhar com crianças. Né? O professor que só é formado faixa preta, que não é educador físico, né? Como eu faço com meus professores, né? E esse curso talvez tenha uma boa aceitação, né? Desperte os olhares, né, dessas pessoas, né? Só que para eu fazer isso eu tinha que ter uma referência, né? Eu tive que construir um trabalho primeiro, Sim. né? Mostrar que meu trabalho funciona bem, né? Tem um método e agora eu posso, né, preparar outros professores,
né? Vender. Replicar. Mas o próximo passo é esse aí, um projeto de montar cursos para professores para trabalhar com criança. Perfeito. Agora, quem quiser contratar os serviços de jiu-jitsu, quais os dias Fazer horários essa aula, que né? você tem lá para crianças, né? O Para espaço é infantil. seu, divulgue a rede social da Ah, Checkmate, vamos lá. como é que faz, É, natação, tudo Nós mais. temos, tem a página da Checkmate, Estela Mares, né? Onde se você entrar em contato, as pessoas vão estar... A câmera é essa aqui, é Hugo? Pronto, jogue duro aí, Hugo. Tem a página, né, da Checkmate, que ela tem todas as informações, tem o quadro de horários, né? Sim. Minha esposa é minha sócia hoje, né? Ela fica responsável por essa parte de contato com os pais, de financeiro, administrativo, de agendar as aulas experimentais. E eu tenho jiu-jitsu lá todos os dias, no turno matutino, vespertino e noturno. O horário noturno é o horário mais comercial, que tem mais procura, tá lotado, todas as turmas. Se eu não me engano, tem pouquíssimas vagas. Mas o turno matutino e vespertino tem turmas e tem bastante vaga. Pronto, é a Checkmate de Estela Mares. Estela Mares. Fica onde, Lucas, por favor, meu caro? Rapaz. Peguei você você. Pegou agora. Mas vamos lá. Na Alameda principal, Juntaí Fonseca. Avenida Juntaí Fonseca. Isso, em frente, disso pra já quem tá aí conhece. Fonseca. De frente a Subway, do lado da Drogazil. Pronto. Disso já tá aí Fonseca. Tem a Viu? placa lá, Checkmate. Você é vizinho, É só chegar. Fala o endereço, você é vizinho. É, Você pode fazer uma aula experimental para conhecer o jiu-jitsu, né? Só agendar. isso, você vai Tem um botar filho só com a eu tenho galera um filho aqui. de 8 anos, vai fazer 8 anos agora em setembro. Pronto, mas você Leve vai ele botar, fazer uma aula, ele vai gostar. você vai com botar só certeza. com a galera que compete já, porque você já tá preparado. Fique tranquilo, viu? Deixa eu colocar nos papos. Ah, você lembra do Instagram da Checkmate, Lucas? Checkmate Estela Mares. Checkmate Estela Mares? Me ajude aí, produção. Checkmate Estela Mares. Pronto. Vocês podem acessar, conhecer o trabalho do Lucas. Eu sou suspeito, para mim é sensacional. Enquanto o pessoal confirma, Lucas, eu quero agradecer a você demais pela presença. Eu acho que foi um bate-papo enriquecedor. Cara, Eu que agradeço. seu trabalho é diferenciado, não preciso nem falar o quanto eu sou fã. É muito mais do que fazer o jiu-jitsu, muito mais do que fazer a natação. Eu acredito que enfim, é você experimentar. O agregar desenvolvimento humano, né? valores. Com certeza. É desenvolvimento humano, pronto. Eu acho que Betão E tornar uma filosofia, né? Filosofia Betão de vida. definiu muito bem, tocar uma filosofia, tratar de desenvolvimento humano. Só tenho que parabenizar você pelo trabalho e agradecer mais uma vez por aceitar o convite da gente. E dizer que a família Trocando Ideia está aqui à disposição para o que for As necessário. portas abertas. Vamos fazer Faça outros suas temas aí, considerações. bater. Eu também agradeço muito, professor, mestre Lucas Oliveira. Os. Aprender isso. Muito aprendizado aqui. Eu também sou leigo, né? De artes marciais e tal. Natação já fiz, mas Não vai aprendi, né? contar a história aqui, não, Então- que ninguém acredita. É muito aprendizado me viro, sei aqui. nadar. Em pouco tempo, realmente já, logo no início, é diferente. O cara é diferenciado mesmo. Como eu disse, é inquieto, no sentido de buscar aprimoramento, né? Planeja, enfim, é sucesso garantido. Ó, que já vem tendo, e aí vai chegar ao ápice, com certeza. O Instagram é @checkmate.estelamares com 2 L's. Então, dá uma acessada lá, você vai ver o que a gente está conversando aqui o tempo todo. Lucas, o espaço é seu para você agradecer, enfim, falar. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade. Falar do jiu-jitsu, falar da natação, para mim é muito enriquecedor, né? São duas coisas que eu amo, faço de coração. Eu acho que o segredo do trabalho é amor, né? Acho que é o primeiro, né? Você amar, fazer com prazer, com vontade. Estudo, dedicação. Falou, o processo é difícil, eu já pensei em desistir algumas vezes, mas graças a Deus eu sempre mantive forte, cabeça erguida. E o jiu-jitsu me ajudou muito nisso, né? Quando eu pensava em desistir, eu lembrava das vezes que eu tinha perdido, que eu lutava de novo e tinha que ganhar, ou então eu queria ganhar de novo, né? E é o que a competição ensina pra gente. E é isso, tocar, continuar com os novos projetos, buscar evolução sempre, e os estudos não param, né? Eu queria agradecer a todos vocês, obrigado pela oportunidade, espero que eu tenha outras oportunidades de trazer outros assuntos relacionados ao jiu-jitsu, à natação. E é isso, agradecer também a todos que assistiram, familiares, amigos, alunos. Obrigado, galera. E por tá tudo. vindo mais um lutador. É lutador ou lutadora? Lutador. Vem mais um Guerreiro, lutador. samurai. Vem mais um samurai. Eu samurai. Casca
gosto. Jiu-jitsu e natação é obrigação. Aí lá na frente você escolhe. Se você quer continuar, você continua. Mas até mesmo, aqui vai ter que fazer. Valeu, velho. Tomando Valeu, recado. velho. Também. Obrigado. Vamos lá. Nós também temos que agradecer nesse final aos nossos patrocinadores, FR Viagens e Turismo, onde você monta a viagem dos seus sonhos e do seu jeito. Acesse o site frviagens.com.br. O Instagram também, FR Viagens e Turismo. Siga as redes sociais. E o nosso Estima 2. Conheça o PROAR, Programa de Harmonização Relacional, e viva uma experiência de uma relação saudável e poderosa. Siga lá o Instagram. Também Pronto. ao nosso companheiro aqui. Vamos agradecer a produtora de vídeos Conte, na pessoa de Hugo, Hugo. cara sensacional, que tá colocando aí essa live para A nossa rodar. produção também, né? Ó, agradecer mais uma vez ao Lucas e também dizer para você que, pô, siga. Vou interromper para agradecer a produção. A produção aqui na pessoa de Jeane e de Camila, que até que enfim colocaram roupas adequadas para vir para cá, não veio de chinelo, essas coisas. Enfim. Brincadeira da parte. É brincadeira. Não, tô falando sério. Tô brincando, não, tô falando sério. Enfim, pedir pra você, pô, se inscreva no canal, ative o sininho, tem nossas Deixa redes o like. sociais, tá? Deixa eu pescar aqui, porque eu não lembro, ainda mais que eu já tomei umas 4 cervejas aqui, mas tá tudo certo. O arroba trocando underline ideia, underline ideia, é o Instagram, e o TikTok, Trocando Ideia Podcast, tudo junto, tá? Enfim, só agradecer, fique ligado nas próximas chamadas durante a semana, a gente vai ter aí novos convidados, enfim, muitas novidades que estão vindo por aí, tá? E até o próximo Trocando Ideia, beleza? Um abraço, tamo junto, Valeu, valeu, obrigado. potência, salve!